Está começando mais um programa Mundo Pop, o primeiro programa do interior de Alagoas voltado exclusivamente para a cultura pop. Apresentação Edmilson Sá e Alain Michel, Rádio Web Estadão Alagoas. E aí galera, boa tarde, agora estamos aqui ao vivo, às 4 horas e 2 minutos. E aí galera, Edmilson Sá aqui presente junto com Alain Michel e dois grandes convidados retornando, porque eles já apareceram aqui, não é? Precisa apresentá-la? Não, acho que assim, a gente apresenta, mas a gente vai deixar entendeu? A gente vai deixar eles se apresentarem, a gente deixar os ouvintes escutarem a voz dele, os espectadores do nosso canal do YouTube, tá certo, pessoal? E aí galera, salve, ouvintes e espectadores do Mundo Pop. Elton SDL aqui, mais uma vez presente no programa. Uma grande satisfação retornar. E cara, vocês só me chamam pra falar sobre coisa boa, né? Hoje aqui é sobre Stephen King, um dos melhores ídolos da literatura. Cara, um exemplo pra mim, na escrita, na vida. Então pra mim é um grandezão estar de volta ao lado desse time aqui, de peso, Edmilson, Alain, Ailton, nosso cineasta. E é isso, espero que vocês curtam aí o programa de hoje. Boa tarde, rádio ouvintes, pessoal que está acompanhando a live. Aqui quem fala é Ailton da Costa. Cara, eu não sei nem como manifestar essa felicidade de poder comparecer mais uma vez ao programa e poder discutir sobre a figura do rei, né, cara? O rei do suspense, né? Isso. Que é o Stephen King, né? Vamos fazer umas discussões bacanas aí no nosso mestre. É, o mestre do horror. Do horror, cara. E eu fico muito feliz de poder discutir algumas adaptações para o cinema dele, né? Ao lado do meu amigo Elton, meu amigo Alain e de Edmilson Sá que tá aqui, né? Que devora as obras do cara, pô. Vamos prosseguir aí, pessoal. Fica com a gente. Então é isso aí, pessoal. A gente tá aqui nesse momento de descontração, tá certo? Deixando bem claro que aqui ninguém é especialista em nada, então... Isso é barato. Mas acho que a gente deixa claro que ninguém aqui é especialista em nada, né? A não ser que a gente tenha um psicólogo aqui, um professor de história, e o mestre de sociologia. Os amadores especialistas. Tá certo. E só tem que lembrar, viu? Ninguém no filme Eu Sou Ninguém é top, viu? É top. Meu nome é ninguém aí. Meu nome é ninguém. É um barato, né? Cara, Papai, quem atira mais rápido do que ele? Ninguém. E o melhor é o take, né? Que corta e já vai pra o Terence Hill. Cara, é um barato essa cara, que os Trapalhões mamaram muito no... cara, foi uma fonte tremenda, viu? Mas é isso. Vamos lá, né? Vamos lá. Sempre trazendo o que há de... algumas notícias. A gente comenta algumas noticiazinhas rápidas, tá certo? Exatamente. E a gente já parte para o papo com nossos convidados. Ok. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar dessa semana, confesso que foi eu que escolhi essa notícia, que é os trailers da semana. A gente teve o quê? A gente teve 3 grandes trailers essa semana. Me emocionei, pelo menos com um deles. Cara, eu me emocionei com os 3. Certo? Você tem motivo. Tenho, sou dessa geração. Acho que peguei Bob Esponja, eu digo mais pela nostalgia mais atual, a nostalgia mais recente. E eu achei legal quando o Keanu Reeves apareceu lá. Cara, não. O Keanu Reeves tá em todas. O bicho tá em alta. Ele é um guru, né? Cara, ele lembrou, sabe o que eu lembrei agora? Naquela cena do trailer, ele lembrou Festa da Salsicha. Cara, aquela... Você pode falar não, Festa da Salsicha. Não pode dizer pra assistirem, crianças não assistem, certo? Tem no Netflix, mas não assistam. E... cara, Scooby-Doo, eu sou apaixonado por Scooby-Doo. Qualquer desenho da Hanna-Barbera... Você viu uma homenagem a pelo menos uma dezena de animações da Hanna-Barbera? Não só isso, cara. Pelo que eu vi pela sinopse, quem é o vilão do filme? Dick Vigarista e Muttley. A gente vê a nave. Que a nave é o carro dele, que é o carro. Cara, que, assim... Vai aparecer também outros personagens. Dizem que vai ter o Capitão Caverna. E como os dois se encontraram. Cara, não. E assim, aquela cena no trailer era algo que eu queria ver há muito tempo. Todo mundo. Porque assim... Qual é o nome dele? Scooby. Essa assim, eu vou levar esse cachorro sarnento. Mas ele não é sarnento. Ele tem um nome. E qual é o nome dele? Aí ele olha pro... na caixa do biscoito, né? Scooby. Aí,
E o nome, sobrenome, nome do meio, Dube. E o sobrenome, Du. Mas na verdade o nome do Scooby é Scoobert Du. É Scoobert, não sei se é Du. Tem um processozinho porque ele é de família nobre. Na verdade o Scooby é de família nobre. E, cara, o outro trailer que também saiu, Sonic, enfim. Com a animação. Cara, depois eu parei pra refletir essa semana. Eu acho que foi golpe de marketing. Será, cara? Cara, foi tão bizarro. Cara, vamos ser sinceros. Os haters, os fãs mesmo. Isso, olha, não tá igual, tem que estar diferente. Entendeu? Aí, cara. E dessa vez agradou, né? Não, agradou e muito. E assim, eu acho interessante é que a questão do Sonic, bicho, a galera caiu em cima. Mas foi uma mudança até um pouco rápida, porque você pensa no processo, o filme, se não me engano, só atrasou 3 meses. Então, ou seja, durante 3 meses, ou eles fizeram uma força-tarefa muito grande, ou eles realmente queriam aumentar o hype do filme. Entendeu? Eu acho que eles quiseram. Eu acho que foi uma jogada de marketing. Tem né? Jim Carrey, né? Como tem Jim Carrey, que é o Sputnik, o Robotnik. Depois de Charada, né? Eternamente, ele faz um Charada no vilão também, né? Tem um tempão que a gente não vê Jim Carrey como vilão. Cara, é um teste, né? Aquele cara, tipo, o cara da TV a cabo, né? Tipo vilão, cara. Porque é um stalker, velho. É que o Best bem feliz. Cara, e eu gosto daquele filme, cara. Mas vamos adiantando, tá certo? A segunda notícia, Ed. A segunda notícia é que tá bombando aí, né, cara? Mandalorian. Até o grande diretor de cinema, Werner Herzog, que tá participando da série, elogiou pra caramba, cara. Sério, né? Mais um spin-off aí de Star Wars. E lembrando que a gente vai fazer um especial de Star Wars até o final do ano. Antes, é claro, a gente vai ter a grande estreia do episódio 9, que vai fechar a maior saga da história do cinema. Mas olha, mandando bem aí, viu? Ei, recapitulando, viu? Finalizando uma trilogia. Isso. Certo? Uma trilogia de 3, né? Uma trilogia de 3. Essa foi a melhor de todas, cara. São 9, né, cara? É o quê? Na Nolan não tem isso. Mas é porque assim, Star Wars, eu vejo que ele tá muito naquele. Tá muito ligado ao lance do. Cada trilogia ela conta uma história. Ela apresenta os personagens, o desenvolvimento ali, o meio, quando o mal se revela, e o terceiro é a culminância. É a culminância, né? Certo? Tem umas críticas aí, a nota do IMDb quase 8. Então, para uma série, tá uma boa nota. E eu acho que ainda vai engatar mais. Vai, assim, tá num hype muito grande, até porque vão ser 8 episódios, e então para ser previstos para acabar ali no comecinho, se eu não me engano, no meio de dezembro. Só que o último episódio ele vai ser adiado para uma semana antes ao último filme. Exato. Só que aí eu penso, vai ter alguma ligação? Vai ter que ter alguma ligação, porque para eles segurarem dessa forma, cara, entendeu? E a próxima notícia, cara, foi algo que lançou ontem na Netflix. Brinquedos que marcam a infância. Cara, terceira temporada. Cara, vocês chegaram a assistir? Cara, você assistiu? Tem um episódio. Fala He-Man, Star Wars, Star Trek, G.I. Joe. A primeira temporada agora, pra quem é noventista como a gente. Fala da Hasbro também, a galera. Fala, porque assim. Fala Transformers, que fizeram Barbie, meu querido Pony, que também saiu agora na terceira temporada. E cara, saiu um episódio nessa terceira temporada, quando eu vi, eu disse, não, já vou assistir. Power Rangers. Saiu outro, eu já assisti. Cara, mostra como o criador, né, que o Saban, ele traz para a América e ele traz de uma forma que dá certo. Isso já quis trazer. Cara, mostra que o Stan Lee, ele viu até mesmo antes de Saban. Cara, foi de uma forma sério, você ficar de boca aberta, como o Stan Lee se interessou por aquilo. E eu disse, cara, essa série assista, seja você noventista, seja. Cara, é pra quem gosta de brinquedo. É uma série que
são brinquedos que marcam época. Então a gente vai ter uma infinidade de Barbie. Quando você vê a história da Barbie, é uma boneca que era adulta, para o público adulto, na China, no Japão. Quando vem para o Ocidente, o que é que faz aquela boneca adulta deixar de ser adulta? Eles apenas vendem os mamilos. Porque na versão original ela tinha mamilos. Cara, assista esse documentário que é muito bom. É uma série muito boa. Thundercats. Saiu um Thundercats. Tem Tartaruga Ninja na nova temporada agora. E, Ed, essa você tem que... Aqui todo mundo vai comentar essa. Coringa atinge 1 bilhão. Deus do céu. Não, com certeza. Melhor filme, melhor trilha sonora, melhor coreografia, melhor figurino, melhor ator. Cara, vai ter algum Oscar que o menino vai ganhar, cara? Belo roteiro. Belo roteiro. Eu até diria roteiro original. Sim. Aí vai ser competição de peso. Vai ser algo grande. O quê? Sim, com o Betemiro, Al Pacino, eles quiseram lançar primeiro no cinema, para que possa concorrer ao Oscar. Porque existe isso, né? Igual a do Cuarón, né? Tudo bem que... Há toda uma mas se eu não me engano, recentemente está tendo todo um debate para filmes streams também concorrer ao Oscar, né? Mas tem que ir para o cinema. Até que mude isso. Não, mas assim, eu tava vendo mas eu vi que estava tendo, tá tendo toda uma isso por causa campanha. da Netflix, né? E isso, que abriu cara, muita produção original. Essa coisa dos estúdios, eles não... Essa coisa dos estúdios pedindo que produtores de streaming venham a concorrer prêmios. A gente vem uma discussão gigantesca com o depoimento de vários cineastas, assim, como o streaming é cinema. Você tem o Pedro Almodóvar, aquele monte de crítica lá. Você viu recentemente uma crítica que se assina também sobre algumas situações, só que depois as antigas produtoras, obviamente, que monopolizam esses canais, impedindo as produções de streaming de virem a público para concorrer prêmios que são comumente, historicamente, de produções delas. Exato. Eu lembro que houve uma polêmica no Festival de Cannes do ano passado, ou foi do ano retrasado, porque 2 filmes da Netflix estavam lá no Festival de Cannes. Um parece que era o Ben Stiller, e o outro fez estreia no Festival de Cannes, que era Okja, que é um monstruozinho, né? Exato. E isso já causou maior rebuliço na época. Por enquanto, concorre ao Oscar se estreia no cinema. Por enquanto, mas abriu precedente. Mas tem uns festivais também, viu? Alguns festivais já abriram, já teve alguns festivais que já abriram. Exato. Tá certo? Próxima notícia a gente vai comentar agora. Até que enfim, né? Até que enfim, era boato. Até que enfim, era boato. Não, já era boato de 10 anos, cara. Eu acho que quando eu nasci, tipo, o The Rock, ele tinha acabado de entrar no WWE. Ele é cara do Negro. Com certeza. Agora fora o cabelo, né? Porque ele não tem mais cabelo, né? Na época que ele tem... Eu acho assim que na época que ele fez Scorpion Rei, viu? Quando a gente fez quando ele fez Scorpion Rei, tinha isso, né? Entendeu? Exato. Eu acho que promete, sim. Agora sim, ser um vilão. Tanto que ele não vai ser vilão. Entra aí algo que eles estão mudando muito. Pegando vilões. Isso, ele vai ser um filme de anti-herói. Até mesmo porque é um filme solo. Vai ser um filme solo. Pode ter alguma participação do Zachary Levi. Vendeu muito bem, apesar de ser um filme meio boca. Pra quem é fã de quadrinhos sabe o que eu tô falando. Mas eu acho isso muito. Vai ter Venom também. Além de Venom agora, eles estão querendo fazer todo um filme baseado nos heróis do universo do Homem-Aranha. Pra o quê? Pra depois fazer um filme solo do Sexteto Sinistro. O que tenta imaginar como vai funcionar.
O próximo filme é Morbius, se eu não me engano. Que vai ser até com quem fez o Coringa, o Jared Leto. Não, o Jared Leto. É ele quem vai ser o Morbius, né? Que é o Coringa ruim, né? Que é isso, cara. Estamos do lado de alguém aqui que gostou muito do Esquadrão Suicida. Tá certo. Vamos lá. E a última notícia? Eu acho que a gente Vai. tem duas notícias. Eu quero falar antes de você falar a última, porque semana passada faltou energia, houve aquele Isso, problema técnico isso. aí. E a gente esqueceu de falar da estreia mais esperada dos últimos anos de um game, do Hideo Kojima, Death Stranding. Porque tá no maior hype aí, houve várias críticas, ele se pronunciou. Isso. também. Assim, a maior mas todo jogo, pela crítica. Hideo Kojima. É um jogo Hideo Kojima. Exato. Tipo, vale. Ele inovou, ele entrou, Cara, inovou, e até que as pessoas se adaptem, vão dizer, por que isso? Cara, o cara criou uma coisa nova. Não, se adapta. ele sempre cria algo Sim. novo. Tipo, ele é aquele cara que eu me pergunto, tipo, a pessoa que chegar pra mim e dizer, não, eu sou fã de Hideo Kojima, mas eu não gosto desse jogo dele. Não, você tá errado. Você tá errado, cara. Sinto lhe dizer, você está errado. Você não é pra esse mundo. Saia. Tá certo? Não, porque assim, todo jogo do Kojima em si, cara, não é pra qualquer um. E esse, novamente, ele vem com essa prova. Que Death Stranding, ele é o quê? Ele é um jogo pra quem já é fã do Hideo Kojima. Exato. Entendeu? E trata de uma temática tão atual hoje em dia, Elton e Ailton, sobre conectar pessoas. E de uma A forma, gente vive isso. num mundo onde as pessoas não estão mais conectadas. Eu falo no sentido real também e no sentido de rede. Não existe mais conexão. E uma pessoa vai fazer a conexão em Isso. todas as cidades. O jogo em si, você é o carteiro, cara. É um o carteiro. The Postman. É, Kevin Costner aí, ó. o nome do personagem, é The Postman, o nome do personagem principal, se eu não me Sério? engano. É sério, Não, mas é o ele carteiro. todos chamam ele de Isso, The Postman, alguma coisa exato. assim. Que tipo, você vai pegando caixas, entregando caixas, pegando E corpos. fazendo a conexão. E você vai fazer, por exemplo, durante o jogo você pode deixar, por exemplo, em alguns lugares, aqui tem muita tempestade. Você pode deixar um aviso para os outros jogadores que vão passar ali. Entendeu? Outra coisa, se você mata um personagem, você tem toda uma. Como todos os jogos dele, você tem a opção de não matar nenhum personagem. E nesse, se você matar, aquilo vai trazer uma consequência pior, porque aquele cara vai necrosar, vai virar Isso, vai transformar numa criatura que vai tentar matar outras pessoas. Isso é muito interessante, cara. O Hideo Kojima é um cara que está sempre na vanguarda dos games. Sim. E eu acho que essa proposta dele foi muito interessante porque o próprio universo dos games, especialmente games online, de MMO, RPG, se tornaram espaços e ambientes de trollagem, de bullying, né, de competição e não de colaboração. E não de colaboração. Então eu acho que ele quer subverter essa lógica. Que fantástico, né? Não Ensinar as de pessoas a agressão. se conectarem. Exato. Não é a lógica de agressão, eu tenho que matar o meu adversário que está jogando online. Não, tem que ajudar ele. Você não vê nenhuma das pessoas como adversário. Outra coisa, ele inibiu o headset. Você não usa headset. Você vai comunicar com a linguagem que tem dentro do jogo, que é o quê? Linguagem de sinais, aqueles sinais, tchau, alguma coisa assim. Você vai sempre Cara, aqueles sinais. Cara, espetáculo. Fascinante, cara. Sério, Isso que é espetáculo fascinante. E a última? E a nossa última notícia é estreia da semana, né? Charlie's Angels. Aqui no Brasil, como ficou conhecido, as Panteras. Eu lembro da Jaqueline. Ou como disse a versão animada, 3 espiãs demais. Que é um barato, né? Cara, particularmente eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que é do mesmo universo. Cara. Descaradamente as Panteras. E traz 2 estrelas aqui. Pelo menos a Kristen Stewart, que é bem famosa da saga Crepúsculo. E a menina que fez Aladdin. Né? A princesa Jasmine, que fez Aladdin. E traz uma morenona que eu esqueci o nome dela. Ela tem criança assim, fora a Stuart, eu acho que ela tipo as outras, achei que ela é de criança, cara. Mas ela tem cara de ser uma criança gigante. Exato. E a trilha sonora tem só Ariana Grande, Billie Eilish. Só, agora não sei se tem Taylor Swift, não, Taylor tá no quinteto. A gente vai falar isso no outro momento. Mas olha, grandes astros femininas também compuseram a trilha sonora. Bom. Gostando, cara. Então, ou seja, é um dinheiro, um filme de mulheres para mulheres. É o quê? Quantos anos depois? 15 anos depois do último filme que foi com a Cameron Diaz.
Lucileu. Exato. O Lucileu. E o nosso querido Rodrigo Santoro. sim, Santoro Rodrigo Santoro aparecendo sem falar nada, né? Aquela corridinha da Ele é praia. mudo. Ele É um não monstro. fala, Não, né? mas olha, acho que foi um dos primeiros filmes dele fora, não é? Foi o primeiro. Foi o primeiro? Aí criticaram, ele não fala É, nada. cara, ele não fala nada. Aí de repente o cara fez o Ele filme com apareceu. Schwarzenegger, cara. Foi os 300, ele foi fazer. Não, ele fez muitas comédias românticas Simplesmente também. Amor. Ele fez seriado lá também. Ele fez seriado. Ele saiu dos Estados Unidos pra vir fazer uma novela Eu aqui. queria também aparecer no filme sem falar nada. Não vou mentir. Que esse crítico chato. Tá certo? Vamos lá. É isso aí, né? A gente fechou o A gente fechou o primeiro bloco, então. E a gente volta já, agora em especial com a temática desse dia, Stephen King. No cinema, nos livros, na TV e nos nossos pesadelos. Eu pensei que ele ia dizer em nossos corações. Pesadelo. Só adendo, falando em coração. Você uma vez- sabe que só o que atormenta a gente é o que a gente ama. né, É, cara? com certeza. É, a gente Cara, sabe esse. Tem a ver. Encontra o que você ama e deixe isso de massagem, diz o Carlos. Olha aí. E sobre o coração, uma vez um repórter perguntou pro Stephen King: cara, você escreve coisas tão terríveis, você não tem não coração? Aí disse: tenho sim. Eu guardo um pote em cima de um escrivão. Falou. Pois é isso, pessoal. A gente tá com um leve break aqui, tá certo? A gente vai ter um show. Hoje a gente tem alguém que já escreveu para antologia, um grande. Aliás, não, todos fãs de cinema, então todo mundo aqui tem que falar alguma coisa, tá certo? A gente volta já já. Você está ouvindo o programa Mundo Pop, o primeiro programa sobre cultura pop do interior de Alagoas. Voltamos com mais um Mundo Pop. Apresentação: Edmilson Sá e Alan Michel. Voltamos. E aí, voltamos com mais um Mundo Pop. Agora no segundo bloco, com nossos apresentadores, eu, Edmilson Sá e Michel. Agora num bate-papo delicioso com nossos amigos, falando sobre a obra de Stephen King. E aí eu já começo a perguntar, sobre a importância da obra, Primeiro, a obra escrita dele, porque ele também escreveu roteiros para cinema, ele participou também de vários filmes, mas vamos começar aí, como é que surge o Stephen King, aí no Conto da Costa? O último filme dele que saiu no Netflix agora, que foi escrito por ele e o filho, Campo do Medo, isso. Ele foi escrito original, não tem livro, ele é direto para o filme, né? Direto para a produção da Netflix, no caso. Que foi algo que ele já fez até com A Tempestade do Século. Isso também. Direto pra televisão. Direto pra Home video, naquela época Mas aí, também. como é que surge o Stephen King? Cara, Não, aí, por favor, calma. Essa é uma pergunta meio estranha. Como é que surge Stephen King? Calma, vamos. os pais dele se conheceram. Surge o ícone. Ah, o ícone, tá certo. O ícone Stephen King. Tá certo. Agora ficou mais fácil. Cara, falar do Stephen King pra mim é como voltar pra gato, né? Porque fez parte da minha vida. É uma coisa muito pessoal. O King foi um amigo das obras, por isso que eu tenho um carinho também muito especial por ele. E é um autor cuja biografia tem muitos pontos em comum com a minha própria história. É um cara que perdeu o pai cedo, foi criado só pela mãe, continuou o sonho de escrever, pela literatura, numa cidadezinha do Maine, nos Estados Unidos. Então tem muitos pontos em comum que eu lia quando era criança da biografia dele e falava, cara, então isso também me cativou da obra. Empatia, né? A empatia que o cara consegue criar. E é engraçado que as pessoas falam, mas ele é um mestre do terror, como é que ele consegue escrever tanto assim, tanta empatia? Mas é o que Mas aí, abrindo um parênteses rapidinho, eu creio muito porque as pessoas gostam muito de comparar terror a horror. São gêneros diferentes. Então, quando você pega o horror, você vê algo mais pessoal, algo mais sentimental.
Não é só o medo pelo medo. Não, ele vai lhe cativar, ele vai lhe dar medo através de outros sentidos. Semelhante a Stephen King, não? É bem depois? É porque ambos assim, praticamente assim, anos 80, Clive Baker teve um bom espaço também no cinema. Eu conheci Stephen King primeiro pelo cinema. Eu não sabia, eu assistia quando era criança na Sessão da Tarde, Bala de Prata, Curiosidade, o Stephen King é o nome dele verdadeiro? Tenho esse, eu não sou do
mas a capa é laranja, a capa é laranja. Isso. E aí eu lembro que o carro só começava a se endemoniar, digamos assim, lá pela página 250. E até lá, metade do livro, cara. E até lá era construção de personagem, era construção narrativa. E o filme tira isso da gente. Tira isso. Mas o interessante é, e aí outra que eu não sentia falta em nenhum momento do carro, porque a história era tão bem escrita, meus personagens que eu não esquecia da história. Virava apenas uma boa história. Virava apenas uma boa história. Aí quando o carro apareceu lá, eu falei, Deus, não tem um carro assassino aqui. Mas, assim, Cristina é o carro. Cristina descobriu que era o carro. O modo como ele construiu os personagens é tão rico, cara, que às vezes o terror realmente fica pra mim como Porque, como eu disse, eu acho que ele tenta capturar o seu medo através de outros sentidos. Eu não vejo que ele vá direto, por exemplo, assim, hoje você vê muito filme jumpscare. Cara, jumpscare é o susto imediato. Entendeu? Christine, eu acho assim, tem algum jumpscare em Christine? Eu creio que não, eu não consigo lembrar de nenhum. Tem acho. não. E não precisa, e detalhe, passou-se quase 40 anos, e quando você assiste o Ele, ou Iluminado, ou Carrot... E isso era o que eu falo agora, Iluminado, você cara. se assusta. Assim, é como eu disse, não é que você não se assusta, você teme. Você tem uma sensação de medo, mas não é o susto, não é aquele medo abrupto, que você vai e sente de uma vez, não. Você vai desenvolvendo aos poucos, você vai ficando tenso, você vai começando. O que vai acontecer agora? E agora? Isso. Você se sente mal, né? Antes mesmo da coisa acontecer. Você sabe que vai mudar em algum momento. Você sabe que quando eu li Júlio César de Shakespeare, fala sobre Stephen King? ansioso. Ele fala do ansioso, né? Até se as pessoas não morrem antes mesmo morrendo antes da coisa acontecer. Isso tem deixa eu dar um exemplo. Me situava em cenários inóspitos, Adegas, que eu digo gato preto. outros países, outras galáxias. Não, cara, traz o terror. Seu planeta, seu continente vermelho. Traz o terror pro McDonald's, traz o terror pro sua casa. Pra um pobre cachorro que você vê Beethoven. Cara, Nossa, imagina uma criança, você botar pra uma criança assistir Cujo e depois botar pra assistir Beethoven. Tá ligado? Tipo, ela não vai. Nessa Vou ordem. fazer isso com meu sobrinho agora. Bernardo Cara, do cão. cara, de repente veio essa, tipo, aquela ideia na cabeça. Vou fazer isso com meu sobrinho. Lucas, vem cá. Laboratório, né? Mas é isso, então esse é o grande ponto, é outro grande ponto de virada, né? Ele sabe se apropriar muito bem da cultura pop norte-americana, né? Do American Way of Life, e usar isso como um recurso de terror. Será que ele bebeu um pouco de Hitchcock? Quando tu vê lá Psicose, acho que é um dos primeiros filmes do mainstream americano que sai da cidade grande e vai para um motel no meio do nada.
Hitchcock vai dizer, olha, aqui acontecem coisas horríveis. Porque é verdade, Exatamente. até psicose acontecer, o terror acontecia nas grandes cidades, ou Nova York, ou Los Angeles. Exato. Não é? E aí ele tira mesmo para Uma cidadezinha interiorana, né? Exato, um motel ao lado de uma cidadezinha. Essa coisa do intimismo da cidade interiorana, né? Você vê o Castle Rock surgindo nos contos de Stephen King, sempre um local onde todo mundo se conhece, onde você sabe onde fica a igreja, e tem aquelas pessoas que são fanáticas religiosas que vão à igreja, e você tem um personagem, a gente vai falar daqui a pouco no quadro de discussão de adaptações de obras dele para o cinema, mas você sempre tem uma crítica ferrenha ao fanatismo religioso sobre aquela figura que demoniza, né, subverte a ideia ética, moral dentro dos filmes do Stephen King. Você tem Carol Strang, a mãe dele, né? A mãe da tá louco, da moça. cara. Você tem, se você for transmutar mais modernamente, você pega um nevoeiro, você pega a figura dos pais do personagem de Christine, o Carro Assassino. Você sempre tem personagens que lidam com em A Zona Morta, A Hora da Zona Morta. Sim, você sim. tem você tem um padre que é um lobisomem em Bala de Prata. Você tem Você tá dando spoiler, cara, não fala. Eu vou entrar no espaço. Olha, spoiler Depois de filme de que tá no 30 anos, cinema. né? 30 Por anos favor, depois, né? não, por favor, vamos, convenhamos. Será que alguém vai ligar e vai dizer, meu irmão, eu ia assistir esse filme agora à tarde e você fez isso? Era, bicho." pô, não, Estragou pô. a minha Você vida. tem, Estragou, pô. você tem uma crítica aí, voltando para essa coisa dessa cidade interiorana, essa coisa pequena, essa coisa que todo mundo se conhece, que é exatamente onde esse nicho desenrola, não é? Essa coisa de todo mundo se conhecer, Sim. em que até os pensamentos eles Exato. adquirem uma sintonia. Eu acho que é nesse sentido que você tem esse terror, essa atmosfera sobre o mestre, né? Sim, cara, muito bem pontuado, Ailton. Porque o King cresceu numa região, numa cidade interiorana, né? Num estado pequeno lá do Maine, nos Estados Unidos. Não é um grande centro como Nova York, né, Los Angeles, não. É uma cidadezinha do interior e onde todo mundo se conhece, onde todo mundo sabe quem é quem, onde os papéis sociais estão muito bem definidos. E ele soube se apropriar muito bem dessa atmosfera da vida real dele para explorar esses dilemas e nuances sombrias do ser humano. E é interessante porque você vê, né? Quando você vê, por exemplo, Drácula, né, a grande obra vampiresca do Bram Stoker, você tem que levar o leitor para um outro país, para a Transilvânia, para um lugar cheio de castelos lúgubres. Atravessa um continente, né? Atravessa um continente para poder abordar esse terror. E o King não, ele escreve A Hora do Vampiro, né, o Salem, na verdade, porque aqui no Brasil teve essa febre do A Hora, né? A hora, né? Mas aí Salem, A Hora do Vampiro, é o quê? Se passa lá no Maine. É uma história de vampiro que se passa numa cidadezinha do interior. Então não precisa mais ir para outro país, para a Transilvânia. Ele situa, e isso é algo bem visível na primeira fase da carreira do Stephen King enquanto escritor. Ele recicla, ele faz uma espécie de revival dos grandes monstros, dos grandes mitos, só que agora contextualizados com o momento contemporâneo do American Way of Life, da cultura norte-americana. Então ele pega A Hora do Vampiro, né? E aí situa esse vampiro no contexto dos anos 80, dos Estados Unidos. A Hora do Lobisomem, e é a mesma coisa. Aí tem Pet Sematary, que de certa forma é uma história de zumbis, né? Então ele vai pegando essas figuras do lobisomem, do zumbi, do vampiro, né? Exato, e dando um frescor a essas lendas já datadas, já muito bem conhecidas. Isso é muito bacana de se ver, né? E claro que a cultura, como você estava falando, né? A cultura hip ali dos anos 60, a cultura beat, teve uma grande influência, né? E eu acho que uma influência, principalmente quando ela passou. Porque os anos 60 foi uma era de extremo otimismo cultural, político, social. É logo após o Baby Boom, né? O Baby Boom. Os anos dourados. Isso. E aí teve toda aquela ideia de que all you need is love, de que o amor vai salvar o mundo. E que faça amor, não guerra. Não faça guerra. E aí era um momento de extremo otimismo na sociedade, né? E aí depois que viu-se que essa promessa, essa utopia não se cumpriu, não se concretizou, com a guerra do Vietnã, com a repressão aos hippies, né, com a política mais ferrenha ali do Nixon. Então, houve um clima de extremo pessimismo, que, caramba, o sonho acabou. Gilberto Gil canta, né? O sonho acabou. E aí, acho que o King é extremamente influenciado por essa visão um pouco mais sombria e pessimista de que a utopia não deu tão certo. Tanto é que a maioria das histórias, dos livros do King, não tem um final feliz. A grande maioria tem um final pessimista, onde os monstros geralmente vencem, onde o mal geralmente vence. Na verdade, é muito mais raro o bem vencer do que perder nas obras do King. Geralmente o bem perde. Então, essa ressaca do pós-60, do verão do amor, eu acho que influenciou muito essa visão
um pouco mais pessimista do King nas obras, né? Embora se encontre também ali algumas fagulhas de esperança, né? Mas a primeira fase, especialmente do King, é bem sombria, é bem pessimista mesmo nesse sentido. Vamos lá, agora vamos partir para a parte adaptações. Vamos Sim. falar de adaptações. Ailton, o que é que vos trazes para nós? Cara, eu sei que a gente tem um tempo, sempre tem um tempo, né? Do sempre programa, tem um tempo. Essa coisa de estar preso a uma abstração, no caso o tempo. Mas a gente fez uma seleção de umas obras para discutir, que são livros escritos pelo Stephen King, que viraram filmes, e eu pensei em selecionar algumas aqui, pelo menos umas 3, que eu gosto muito, gosto de todas as adaptações, mesmo que a crítica acabe tecendo uma coisa bem nociva sobre o que foi adaptado para o cinema em torno da obra do mestre. Mas eu selecionei Carrie, a Estranha, para fazer uma discussão pequena, né? Eu vou deixar o Iluminado para um espaço separado, porque a gente casa com a discussão em Doutor Sono. Isso. Então daqui a pouco a gente... Fora eu aqui, quem não assistiu o Doutor Sono? Não, eu também não vi. Só Edmilson. Não foram? Saiu de cartaz, cara. Peraí, como foi a história aí? Saiu Foi, sério? de cartaz. Sério? A gente ia viajar na quarta. Não, saiu onde, pra galera saber? Foi. Saiu Isso. onde? Arapiraca. Saiu Arapiraca, que é o mais sim. próximo da gente aqui, né? Ailton ficou doente, não podia. E não, vou na quinta. Quando teve olha como. na programação, saiu. É isso. quer dizer, Cine System Arapiraca, cara, mais uma O vez. mais próximo da gente, né? Então, assim, eu selecionei o Carrie a Estranha para discutir. Eu vou deixar o Iluminado para depois. Eu coloquei Christine, o Carro Assassino. E deixei um espaço também para Misery. Eita, não, esse, cara, eu acho que isso foi espelhado na vida dele, Misery, porque, cara, Mas foi, só fala. Sério. cara, porque- Exato. A gente vinha falando inicialmente. Não aconteceu como aconteceu como com o eu disse, Tormento. mas eu acho assim que, tipo, como você vê como muita parte dos livros dele contam fragmentos da história dele, por exemplo, até mesmo Iluminado, o personagem, o Johnny, é inspirado nele, na época que ele estava com um grande problema com álcool, né? Ele passava por um problema com álcool, tudo. Aham. A gente vinha falando inicialmente na fala do Elton sobre o que chamou a atenção para você começar a ler o Stephen King. Eu falei sobre um filme agora há pouco dos bastidores, né, que eu vi quando era criança. Teve um filme que saiu em 87, eu vim ver uma reprise numa velha sessão da tarde quando era criança. E o garoto tinha uma camisa nesse filme que tinha escrito Stephen King Hood, Stephen King manda, em inglês, né? Era uma camisa que começou a ser vendida nos anos 80. E caramba, quem é Stephen King? O moleque. Quem é Stephen King? Esse filme era o saudoso Deu a Louca nos Monstros, cara. Monster Squad, do Frank Decker. Cara, esse filme é fascinante, cara. Que você tem aquela homenagem. Tem uma série, não tinha? Cara, Não, foi uma homenagem à série, né? Sim. Monstros da Hammer e os clássicos. Você vê o Drácula caracterizado como Lugoses, você tem uma homenagem à múmia de Karloff e tal. Você tem uma coisa muito plástica sobre os monstros do imaginário do cinema europeu e tal. E o garoto ostentava uma camisa, né? Stephen King manda. E daquela época, caramba, quem é Stephen King? Mal sabia eu que tantos outros filmes que eu viria a ver, como Conta Comigo, que você falou agora há pouco, né? Baseado em The Body, né? O Corpo. Futuramente a gente vê também aquele saudosismo sobre a espera do milagre, ou então um sonho de liberdade, que todo mundo vê no cinema, acha maravilhoso e não associa. Aí entra a discussão que vocês fizeram. A ideia do Stephen King, porque comumente o Stephen King, apesar, como o Elton mencionou, tratar essencialmente de dramas pessoais, problemas da psique dentro de cidades pequenas, né? Só que ele sempre foi associado ao universo do Halloween, do terror, os personagens dele. Você sempre vê o Stephen King com os filmes que mostram um cara que escreve altamente para o universo do terror, enquanto que é muito mais densa a proposta do Stephen King. Bom, em Carrie a Estranha, eu queria falar uma dentro, né? Todo mundo viu, né? Claro, a versão com o John Travolta, Cissy Spacek, que todo mundo lembra da Carrie lá, coberta de sangue, aquela coisa fantástica. E você tem uma adaptação que foi feita... Que até hoje é reproduzida, né? Eu lembro que Sandy Júnior reproduziu isso. Eu disse, eu não acredito. Isso é... Sim. Bem isso, bicho. Também, ó. Todo mundo reproduz, eu ia falar cara. Elvira, Rainha das Trevas. Pô. Ei. As Branquelas. O desfile final. As Branquelas tá lá. Os irmãos Wayne reproduzem a famosa
Cara, eu acho que de terror talvez só perca pra Eu vi. Psicose, na É cena verdade, da faca. é verdade. Né? De reprodução, exato. Cara, e você vê o Carol Estranha pelas mãos de Brian De Palma na época, né? Você vê o livro saiu em 74 e você tem uma adaptação em 76, 2 anos depois, né? O Elton falou agora há pouco de que na biografia dele, a gente leu a biografia, tem tempo que eu li a biografia dele, e na biografia vem falando, né, dessa coisa que ele tinha uma preferência grande pelo cinema de ficção científica e tal. E, assim, nos anos 60 você tem um boom de ficções científicas, né, nos Estados Unidos. O Último Homem da Terra e tal. Isso, Viagem Fantástica. Viagem Fantástica e tal. Exato. Você tem filmes que meio que abriram o imaginário dele para outras percepções, As né? adaptações de H.G. Wells. H.G. Wells. E Isso. tudo Guerra dos Mundos, que 20 você falou mil agora há léguas pouco. submarinas. Júlio Verne, essa coisa Júlio de Verne entrou nisso também. traduzir um sentimento por meio da ficção. E você tem um cara que bebe dessa fonte do cinema e começa a escrever e como o Elton falou, né? Você mencionou agora há pouco sobre a edição Pocket de Christine, não foi, cara? Acho que foi a mesma que eu li, que é enorme, bicho. Você começa a ver o Carrie, eu li Carrie, mas faz muito tempo que eu li Carrie, e ele detalha, essencialmente, a figura da mãe da moça, trancando ela no sótão e tudo mais. A gente não pode traduzir certos spoilers, né, que pertencem à obra e ao filme, mas você tem uma mãe que é extremamente conservadora, uma mãe que tem um perfil muito religioso no interior, numa cidade do interior. Que beira o extremismo, né, cara? Exato, Hoje que a beira o gente extremismo, é verdade. Olha, assim, o filme tem mais de 40 anos e você olha assim, pô, cara, isso lembra tanto o Brasil hoje em dia em alguns momentos. atual, exatamente, cara. é nesse Extremamente sentido que eu quis atual. traduzir. Mas eu acho que a literatura Stephen King, ela é atemporal, sempre dependendo da sua, acho que tudo está ligado à sua localização. Você tinha falado em outro momento, né? Fala da natureza humana. Isso, é algo que, tipo, que independente da época, é algo que vai Isso é muito freudiano. ser abordado, cara. Olha, eu acho que poucos filmes são tão freudianos quanto Carrie a Estranha. Verdade. Não no sentido da filha com o pai, mas esse momento da mãe com a filha. A mãe, a autoproteção da mãe. Ela castra a menina e isso é terrível, cara, incomoda. E você tem a Carrie sendo uma moça que é telecinética e que ela é reclusa na cidade dela, ela não tem amigos e tal, ela Ailton, sofre bullying. Houve a influência do filme A Fúria com Kirk Douglas, não, né? Houve, né? Porque é um pouquinho antes, né? A Fúria, Claro. né? Que já tratava de telecinese, Telecinese né? e Essa tal. coisa toda aí, né? Essa coisa nos anos 70. E perseguição, né? Aquela coisa... Essa coisa dos anos 70 de você tem ressurgindo uma discussão da Guerra Fria sobre Sim. pessoas que... Experimentos, essa coisa experimentos toda. e tal. Tem muita coisa. Tem uma fonte inesgotável dessa discussão que foi para o cinema, foi para o teatro. E em Carrie você tem uma moça que sofre com a figura da mãe e tal, numa cidade pequena, uma cidade onde os colegas dela acabam planejando aquela cena final, onde ela é coberta com sangue De porco. Você De tem porco, de né? porco, É. você tem a figura do John Travolta no van lá e tal, sendo um dos arquitetos daquilo que acontece no final. E o Elton falou, né? Os finais não são happy ends, né? Os finais não são happy ends. Você não vai ver um happy end nos filmes do Stephen King. Mas talvez ele queira traduzir, pelo menos no final de Carrie, eu vou mencionar outros daqui a pouco, mas em Carrie talvez ele queira traduzir uma busca por uma sensatez no seio de comunidades interioranas que são fervorosas em termos de defesa religiosa, que beiram ao extremismo. Não, obviamente, traduzir um ateísmo no sense e tal, mas tentar compreender o quanto é nocivo isso para as crianças, né? O quanto você poda a mente de uma criança quando você cria uma vertente de compreensão de certo e errado que está voltada para uma discussão altamente religiosa, nocivamente, eu estou falando, né? E ele traduz isso no final de uma forma bem cruel, eu vou dizer assim, porque o final cara, tá você louco. tem mortes e mais mortes, e o susto final é um clássico, né, cara? Espetáculo. Bom, a gente vai abrir um espaço para discutir daqui a pouco uns pormenores, mas voltando, eu selecionei, depois do Carrie de 74, eu selecionei o Christine, né? Você tem uma adaptação para o cinema do Christine. Aí é que 83, você 83, tem, né? você tem Carpenter, né? Na Oi? direção. John Carpenter na direção. Carpenter. Trilha sonora, se eu não me engano, também é dele, John né? Também é dele, John Carpenter. Carpenter é célebre. John Carpenter ele é célebre em fazer as trilhas sonoras dos filmes dele, né? Você tem aquelas variações do sintetizador, é ele. Sempre Assim, é ele. até hoje eu sou louco para ter um sintetizador, cara. Quem quiser me dar um de presente, tô aceitando. E no Christine, o Carro Assassino,
Você também vê uma cidade interiorana, um rapaz que sofre bullying, uma comunidade que não tem tantos amigos assim, que tem pais super protetores. Na verdade, ele só tem um amigo, cara. É verdade, ele só tem um amigo, ele só tem um amigo. E tá chegando nesse espaço da puberdade e tal, que ele quer conhecer Enquanto o amigo dele é todo descolado, né? Que é o N. O N é o. É verdade. O N que é o. Ele é o bisonho da história. E ele, assim, o outro é todo descolado. Só que, assim, devido aos dois terem crescido juntos, o outro defende ele, é super protetor. É como se fosse até um irmão mais velho para ele. Só que, tipo, os dois são da mesma idade e, em dado momento, aquilo vai incomodando a ele. Até que ele, tipo, quando ele vê o carro, né, se apaixona pelo carro, por Christine. É o primeiro amor dele. E, cara, aí... Cara, enfim, né? Ailton, quando você falou, Alan, sobre essa paixão, cara, é inevitável. Você assiste Um Corpo que Cai, de Hitchcock, e a obsessão que o personagem que o Jimmy tem, né? Pela Kinova, minha nossa, é o extremo. E aí você percebe a obsessão do personagem de Christine com o carro. E essa Sério, coisa... é mais do que uma obsessão doentia, cara. É algo assim que é até difícil explicar. Tanto assim que no início do filme, você até pensa que é ele que faz certas coisas. Que ele é o motorista, que ele é o perseguidor, que é ele se vingando, entendeu? A apresentação dos personagens do livro é, obviamente, extremamente detalhista. Você tem a figura do amigo dele, que é como um irmão que você falou, né? Dos pais, como é que funciona o ambiente familiar dele, né? Por isso que ele sofre tanto, ele fica no quarto dele a maior parte do tempo. Até que, belo dia, ele passeia de carro com um amigo que tem um carro e vê um carro aos pedaços, no pátio. Ford Chevy, 1950, não, 56. Plymouth Fury 58. Plymouth Fury 58. E você vê ele, para o carro, cara. Você sente isso no livro. Aí, o amigo se pergunta, por que você quer que eu pare o carro aqui? O que é que você viu? Eu disse, não, tem um carro ali, eu queria ver esse carro. E você sente uma tensão, porque naquele momento é como se ele visse uma coisa que viria a externalizar um sentimento preso que ele tem. E ele externaliza e materializa isso na figura do carro, no vermelho do carro, nas mãos ensanguentadas que no livro é tratado, em que ele troca as peças enferrujadas e passa a noite e dorme em cima do carro, enquanto o sangue dele se mistura com o óleo do carro. Eu não sei se tem uma e o carro se alimenta disso. O carro se alimenta disso. É como se a sua essência se transmutasse e acabasse sendo, por excelência, a essência que vem fazer com que o carro venha à vida, ou retorne à vida. É verdade. Só um adendo aí. O que eu acho fantástico também, Christine, é que essa relação de obsessão com o carro, é possível fazer uma análise também sociológica com dessa certeza. Relação. Exatamente isso. Eu creio que o King deva ter ali nas entrelinhas também alertado para uma certa crítica ao consumismo norte-americano, essa relação obsessiva com o materialismo que se vinha propagando, né, nos anos 80, ali, sobremaneira, lá nos Estados Unidos, e que até hoje a gente tivesse a relação de posse, né, nos Estados Unidos muito mais, mas no Brasil também, de que você ter um carro, né, ter um carro é status, é poder, é fama, é ter acesso. Eu acho que a gente superou um pouco essa fase. Eu acho que em si a gente superou. Eu acho que a nossa geração tinha mais isso. Eu acho assim que hoje essa geração atual acho que não tem muito isso, porque acho que hoje carro, por ser mais popular no Brasil, em si se diminuiu mais. Tanto que antigamente aquele seu colega que era o maloqueiro da sala de aula, você vê que é o que representa os vilões do filme, que era aquele cara que tinha um carro que era um carro velho, era um Chevette, era aquele cara. Mas veja, a ideia da posse em si, ela nunca deixou de ser uma coisa. Talvez não um carro, mas a ideia da posse mas, assim, em si, a ideia da posse, sendo um elemento de mas quando o Elton trouxe agora a relação com o carro, eu acho assim que não é mais carro. Eu não consigo ver, então, essa posse, veja, a popularidade através de um carro. Porque nos Estados Unidos, 16 anos, ter a carteira e tal, ter o carro era um sentimento de que você tinha uma liberdade para poder ir para qualquer lugar sem depender dos pais, obviamente. Significaria um certo status. Exato. A gente vê isso em várias adaptações em romance. Você tem um garoto que quer tirar a carteira para levar a namorada ao cinema, sem depender dos pais, nem da mãe da namorada para levar. É verdade. Você vê isso em Juventude Transviada, perfeito. O Selvagem na Motocicleta. Isso lembra muito aquela teoria da pré-história de que o ser humano começa a ter poder quando ele projeta poder. Isso. A lança é uma ferramenta que vai projetar poder. E o carro
projeta Analogia a sensação de que pode, a sensação de eita, eu agora posso. Acho que uns 2 meses atrás, fazendo uma discussão na sala de aula, os alunos falaram: professor, tudo bem, carro não é tudo não, mas que ajuda. Exatamente. O que não deixa de ser uma verdade, uma grande verdade. Mas o King também, Christine, alerta para os perigos dos excessos, como você falou. Exato. Assim como em Carrie, o problema não é a religião em si, mas os excessos que são provocados. O problema não é ter o carro, mas o excesso que é essa obsessão por ter o carro, né? E o excesso da posse, na verdade, né? A obsessão pela posse. Isso vai aparecer também em Louca Obsessão, né, que o próprio título já traduz essa ideia da obsessão. Mas, enfim. Então, os caminhos percorridos em Christine, que você vê todos os personagens que travavam uma batalha pessoal em torno de um bullying que era feito sobre o personagem principal, eles acabam morrendo. Christine acaba fazendo uma limpeza, digamos assim, dessas pessoas. E leva a vida do personagem, porque ele acaba falecendo também no final. Não é um happy end. Você tem filmes extremos. Para quem acha que, não, você só tem filmes que não são happy end, mais modernamente, no final dos anos 70, 80 e tal. Esses filmes, eles concatenam uma discussão que era muito, assim, intragável por parte da comunidade americana. Você vai ver um Stephen King no cinema e você não vai levar a família para ver, porque o final é péssimo. No final você vai ver sangue. Há toda uma crítica, né, em relação aos finais das obras dele, né? E Carrie, assim, foi um filme que eu li o livro, para poder ver o filme depois, li quando criança o livro, e a riqueza que detalhava, por exemplo, a figura do senhor que vende o carro, cara, eu nunca esqueci, né? Ele detalha um cara que tinha ido para a guerra e tal, ele mancava de uma perna, e você vê nos olhos dele o brilho, que era o mesmo brilho que o irmão dele tinha antes de o carro levar a vida do irmão, porque o carro pertencia ao irmão desse senhor que vende o carro ao rapaz do filme. Você tem como se fosse uma herança ali espiritual de uma coisa talvez nociva que é passada à frente e que enquanto ele não está polindo o carro, enquanto ele não está trocando a vida dele por uma vida existencial que pertence à figura do automóvel, você não vê ele ficar quieto, né? Tem um momento que a mãe dele diz no livro, e isso está no filme também, que ela diz, o amigo pergunta, onde é que está fulano? E ela diz, fulano não quer saber mais de nada, só tem uma coisa, o carro. Ele não fica mais nessa garagem, ela coloca numa garagem de aluguel. Ele vai pagar. Tem uma e o cara, sobre isso. Tem até uma discussão com o dono da garagem também. E no final você tem todas as mortes que acontecem e mais uma vez uma leitura que o Stephen King faz sobre os vícios da sociedade americana. O terceiro filme que eu separei foi o Misery, de 87, no livro saiu em 87, teve uma adaptação dos anos 90, no ano que eu nasci, 87, tudo bem. E em Misery, Louca Obsessão, você tem Kate Bates, o James Caan, o Oscar de melhor atriz para Kate Bates, né? Cara, Kate Bates, é o papel dela, cara. Eu sei que tiveram várias outras adaptações de filmes e tal, mas eu acho maravilhosa a interpretação dele a partir da fã. Para essa geração mais nova, Kate Bates, acho que participou eu não sei se desse, agora eu não vi ela, em 1984, mas em 8 séries da American Horror Story, ela estava sempre lá aparecendo. Eu não sei se em todas as temporadas anteriores a essa, mas Kate Bates sempre fazendo um papel, minha nossa, que deixava você assim meio sério. Tenso. E assim, no Misery, você tem um escritor, aí você tem o alter ego, né, do Stephen King, né, o Paul Sheldon, e você vê um escritor que sofre um acidente, né, depois você começa a compreender de que forma esse acidente se deu, e ele acaba sendo resgatado por uma fã, numa região afastada, e é cuidado por essa fã, né? E a fã, ela tem todos os livros, biografia, sonha em conhecer o escritor da vida dela, que agora está na casa dela, no quarto dela, o qual ela está cuidando depois do acidente. Você começa a emendar partes. Tem uma discussão que eu vou traduzir, que eu vim traduzindo desde Carrie, passando por Christine, a gente chegou a falar de A Hora do Lobisomem, né? o Bala de Prata, mas é o mesmo ponto, eu vou bater nessa mesma tecla, porque eu quero ouvir a opinião de Elton também. Mas em Misery você tem ele escrevendo a obra dele e ela pedindo para que ele adaptasse, porque uma das personagens da obra acaba morrendo na nova adaptação. Ela não quer isso, quer que ele reescreva. Então ela obriga o autor a reescrever a obra, né?
Nada melhor do que você sentar com o Stephen King e dizer, agora você vai reescrever a obra tal. Cara, Entendeu? E você... Não, mas, e assim, não, mas e nada melhor para convencer do que uma massagem nos pés. Com barreta. Cara, eu acho que mais agoniante que essa cena, só vim ter muito tempo depois, que é um filme japonês. Que eu não lembro. Acho que é Takashi Miike, é aquele que o cara serra os pés. Cara, velho. Pronto. Corda de piano de uma coisa assim. Rapaz, é trágico. E né? recentemente recebeu uma homenagem espetacular no filme Hereditário, a cena do cortando a cabeça. Verdade. Quando eu olhei, Forte, eu né? acredito, cara, Takashi Miike ali é o Muito bichão. forte, muito forte. E assim, voltando para o Misery, você tem a figura de um fã conversando diretamente, dialogando diretamente com um escritor que, segundo a própria personagem, mudou a vida dela, né? Com as obras que ele escreveu. Então você tem talvez um sentimento do Stephen King, isso já é um livro de 87, ele já tinha feito sucesso com outras obras. Ele vendeu recentemente 400 milhões de cópias até hoje, né? 400 milhões de cópias. E ele tem 72 anos, né? Ele nasceu em 47 e tal, final da Segunda Guerra Mundial. A cada ano lança 1 ou 2 livros no mínimo. Exato. Lembrando, não é literatura infantil, Nunca foi. E Tem algumas obras infantis, mas em sua maioria. Fora contos, tem uma fantástica assim, de contos. Antologias. Você selecionou até esses livros aí, mas a gente ainda não falou tipo, de outra vertente de Mas literatura calma, dele. Calma. Nesses 3 pontos, só voltando para o Misery, para o Louco Obsessão, né, com a Kate Bates e o James Caan, a adaptação para o cinema, a gente nunca vai encontrar, obviamente, uma adaptação, uma releitura para o cinema que seja até certo nível fidedigna ao que você vê escrito. Isso é impossível. As pessoas ainda ousam discutir publicamente sobre filmes que foram para a telona lá, filmes que foram feitos que nem de longe lembram as obras escritas. Claro, nunca vão lembrar, são releituras. Pega-se o possível para poder fazer um fatiar que seja cabível na produção de um filme, né? E em Misery tem uma passagem, eu volto para a discussão que emenda Carrie, Christine e o Louco Obsessão que eu já estou dizendo, que é um momento no filme, na obra isso também acontece, na obra literária, que ela começa a discutir sobre palavrões que ele coloca na obra. A personagem, você colocou uns palavrões aí, ela jamais falaria palavrões, a personagem central, jamais falaria esses palavrões que você colocou aí, eu acho uma coisa muito vulgar, e ela é extremamente violenta. Só que a ideia de falar um palavrão é quase que como uma ruptura com o perfil ético moralista que ela tem. Você tem personagens que têm rupturas com o perfil ético moralista, que fazem o mal, desde a primeira obra, Carrie é Estranha, passando por todas as outras obras. E é extremamente moralista, cristão, a favor da família, a favor de uma defesa desse invólucro familiar, que fazem o que é ruim, o que é nocivo. Você não tem como você não assistir o Nevoeiro, é uma adaptação mais moderna, mencionei o Nevoeiro, não a série, mas o filme. Teve um filme também. E você vê o filme e não tem a raiva da figura daquela fanática religiosa que desencadeia a manifestação senhora dentro Carmody, do shopping. Exato. Você extremamente. cara, ela entendeu? E você não tem como você não lembrar de Carrie. Incomoda mais do que os monstros. É verdade. Os monstros são detalhes. Você tem uma mulher que desencadeia o ódio entre as pessoas e cria uma manifestação que tira a vida de várias pessoas dentro daquela obra. Mas assim, a vilã em Carrie é a própria mãe dela, cara. É isso que eu falei. A Sim, a psicóloga religiosa, que diz que é a família mais importante, que ela tem que obedecer às leis divinas. Faz parte da família tradicional. Só esqueceram de falar que a família tradicional estupra, violenta, espanca, né? Espanca os próprios filhos, bate na mulher, é misógina. Claro, eu lembrei de um detalhe falando sobre essa coisa, essa percepção das entrelinhas que existem em obras que são nomeadamente se inserem em esferas como o do terror. Quando você vê A Noite dos Mortos-Vivos, você tive uma discussão, não entra na discussão do Stephen King, mas é um exemplo interessante. Quando você vê A Noite dos Mortos-Vivos e você tem essa coisa dos mortos vindo para pegar os vivos pela cabeça do Jorge Romero, tem uma discussão sociológica absurda naquele filme sobre a ideia de um negro liderar as pessoas naquela casa. Exatamente. 68. 65, não? Não, 68. Quando você vê Night of Living Dead, você vê... Eu acho, Ailton,
que os direitos civis ainda não era nem realidade. Com certeza. Né? É só com a morte do Martin As Luther pessoas- King que vai ser uma realidade nos Estados Unidos os direitos civis para a população negra. É Isso verdade, é é pós-68. E você vê em Night of the Living Dead, foi um exemplo, não vou dizer que é pequeno, porque é magistral para trazer para a discussão, embora não seja da mente do Stephen King, a gente vai discutir mortos-vivos em Pet Sematary. Mas quando você tem o Night of the Living Dead, você tem uma discussão sociológica. E você Total. vê um negro, um afro-americano, que lidera um grupo e a própria estrutura da casa representa uma pirâmide social. Na parte de cima ficam os brancos e, na parte de cima do hall da casa fica o afro-americano liderando uma minoria branca e abaixo no porão fica uma minoria branca liderada pelo antagonista da história. Sem Você tem uma falar discussão absurda em termos sociológicos. Sem falar que era muito comum até então existirem personagens negros, afro-americanos nos filmes, como coadjuvantes para morrer. E geralmente eram os primeiros a morrer. Inclusive a Casa da Colina. Eles fazem uma crítica, A primeira versão, eu acho que eles fazem até uma brincadeira Não, com isso. o remake. Não, no remake. No remake. Que tem um negro que sobrevive. Cara, velho, você está ligado Né? que o negro é o primeiro a O morrer, primeiro a né? morrer, isso, ele tem essa fala. Porque realmente o negro era aquele coadjuvante que morria logo no começo. Depois eles mudaram, né? Depois agora foram as loiras. Teve uma boa fase que foram as loiras. verdade. Que até tiram onda no Todo Mundo em Pânico. Tem uma discussão dos slasher movies dos anos 80, dos anos 70, dos anos 80, em que você vê Jason, Halloween, principalmente em Jason, que você vê a galera morrendo quando começa a fazer sexo, quando vai Isso, fumar isso. maconha. A gente entendeu? debateu Aí isso. Tem um dedinho do governo americano ali, organizando os roteiros. Transgrediu, morre. É como se é uma mensagem subliminar Mas é mesmo. É isso. Mas assim, voltando para o Misery, você tem esse final que tem uma tensão que você sente. Eu amei a adaptação para o cinema. Não, você fica tenso durante o filme todo. Pois é, você fica tentando entender o que está levando ela a fazer aquilo, o que deseja ele. E fala, obviamente, dessa ideia do fã, do fanático. A ideia do fanático, nesse sentido, eu acho que ele fez uma tradução do que ele estava passando em vários momentos. Né? Isso, porque o King realmente estava no auge, né, nos anos 80, já tinha publicado algumas obras, e aí muitos fãs começavam a mandar cartas, começavam a assediá-lo de uma forma um pouco mais intimidadora, e o King sempre foi muito hábil em pegar os medos pessoais e transformar em histórias. O Cemitério Maldito, por exemplo, ele falou que para ele foi a coisa mais terrível que ele já escreveu, porque ele tinha acabado de ser pai, né, teve o primeiro filho lá, que foi o Joey Hill, que hoje segue os caminhos dele, o Joey Hill King, e ele disse, ele ficava passando pelo quarto do filho à noite e olhando ele dormindo calmamente e pensando, meu Deus, e se essa criança morresse? Como me sentiria? Uma criatura tão indefesa, tão pequena, recém-nascida. Se ele morresse, como me sentiria? E aí começou a elaborar aquilo e virou Cemitério Maldito. E aí quando ele terminou de escrever Cemitério Maldito, ele falou, cara, isso daqui está muito terrível. Eu não vou publicar isso, é muito forte, é muito pesado, eu não vou publicar. E aí voltou atrás, mas o Misery foi a mesma coisa. Ele passou por uma experiência pessoal de assédio dos fãs, os fãs começavam a exigir algumas coisas. Termina de escrever tal livro, faz logo tal coisa, quando é que vai sair a finalização daquela série? E aí ele começou a sentir medo disso e começou a pensar, caramba, como seria essa situação extrapolada ao ponto de alguém me sequestrar e me torturar? E aí surgiu o romance Misery, né? E é algo que a gente vê muito hoje em dia também, um certo pedantismo dos fãs em dizer assim pro George Martin, termina logo Game of Thrones, quando é que você vai escrever? Né? E o Neil Gaiman já falou, olha, nós escritores não somos as prostitutas de vocês. A gente vai ter... Exatamente assim ele falou, né? Que resposta. E aí o King já antecipava essa exigência que a gente vê muito hoje dos fãs na questão das séries, o fanservice. Exatamente. Isso mesmo. Eu acho que a gente poderia colocar uma outra coisa. Tem um filme bônus, mas pode falar. Não, mas não é filme. Há um outro termo que liga os 3 filmes que você citou aí. A obsessão. A obsessão, é verdade. A obsessão da mãe de Carrie. Em educar a filha. A obsessão pelo carro. E a obsessão pelo autor. É verdade. Os 3 momentos de obsessão. A obsessão doentia. Rapaz, Exato, eu escolhi uma obra bônus aqui, que foi... Alguém adivinha qual foi a obra bônus que virou filme também nos anos 80? Não ia colocar It, cara. Porque tem uma discussão de adaptações modernas em que E a gente poderia fala do sono, isso. entendeu? Não. Foi
A Hora do Lobisomem. A Hora do Lobisomem. Eu quis colocar ela Dreamcatcher. Silver Bullet. Silver Bullet. Não, assim, Dreamcatcher, aqui, quem assistiu Apanhador de Dreamcatcher? Sonhos. Apanhador de Sonhos. Cara, não assistiu Ailton? Não. Cara, muito É bom. bom, é bom, Se passa em gostei. Derry, viu? É? Sim, Derry, na mesma cidade do Exato. It. Muitos romances deles se passam lá em Derry, né? É verdade. Muitos, a grande maioria. Inclusive, ele já foi perguntado nas entrevistas. Peço- Cara, você odeia o Manny porque você só escreve Não, desgraça. mas na verdade, em relação- tanto que ele mesmo já disse que tipo, é apenas um universo. Isso. Entendeu? Todo o universo. Por exemplo, um personagem de It, que aparece em It, né, que é um personagem não dos principais, mas é um dos personagens que os principais esbarram com ele aparece em Castle Rock. Ele aparece certo, em sim, Castle sim. Rock. Eu não lembro qual é o personagem, mas Mesma cidadezinha de Conta Comigo também. isso. Exato, Em Castle Rock Ele também. faz muitas Entendeu? Ele, tem tramas uma- lá. entendeu? Ele criou, existe todo o universo. E ele leva isso ao grande extremo com a Torre Negra. Eu não vou falar para não dar o spoiler, mas na Torre Negra ele concatena a série Torre Negra com todas as outras obras É verdade. do universo literário dele. Então, o personagem lá, o vilão de A Dança da Morte, aparece na Torre Negra, aí você entende de onde veio o Pennywise, e depois Isso, monstro, e aquele monstro tal de outra obra, e aquele vilão. Tudo isso é concatenado. Você vai, na Torre você vai Negra. entender O multiverso. não só o multiverso, mas em si a mitologia dele toda. Porque ele cria todo, por exemplo, você vai entender que o It, ele não é um palhaço. Entendeu? Ele é um ser de outro planeta, com um destruidor de planetas, entendeu? É toda uma mitologia. Devorador É um de devorador de mundos. mundos, isso, um Que aí devorador vai- de mundos. O Galactus. Olha, Stephen Vess. Exato, na Torre Negra, cara, isso é bem presente, assim. Aí ele mostra de onde veio, assim, essas coisas, esses monstros. É bem Rapaz, a interessante. grandiosidade da Torre Negra é uma coisa absurda. Você vê um cara que vendeu tanto quanto o Stephen King adaptando e traduzindo o universo particular dele, como você vê George Lucas tendo feito, como você vê Harry Tolkien também. O cara é tão grande que ele ganhou, acho que em 2016, eu assisti ao vivo pelo Facebook, uma Esses comanda... fãs, esses fãs. Uma honraria, Não, esses grupos. uma honraria especial do então presidente Barack Obama, uma medalha de contribuição à cultura norte-americana, cara. É que sempre no final de cada mandato, Isso. o governo americano Escolhe, honra, né? escolhe certas pessoas para receber aquela medalha. A maior honraria para um civil, não é isso? Exato. Ailton, mas o que você quis trazer aí sobre A Hora do Lobisomem? Cara, assim, eu escolhi um filme bônus, né? Uma obra que foi adaptada para o cinema que, para mim, é muito nostálgica, porque eu li a obra, primeiro eu vi o filme para depois ler a obra, na verdade, e foi uma obra que é uma obra tensa, é uma obra de um período onde você tem filmes que mencionam essa cultura da licantropia e tal. Eu sempre tive um fascínio por filmes de terror também, quando era mais jovem, até hoje, claro. E você tem uma adaptação para o cinema que teve muitas críticas, claro, né? Você não vai traduzir, mais uma vez, mesma discussão. Você não vai traduzir essa tensão que existe na fabricação das linhas de um livro para a tela, é muito complicado fazer isso, mas é um filme que é nostálgico, é um filme que teve um título modificado pela UBV. Você tem um filme chamado De Bala de Prata, que é modificado para A Hora do Lobisomem, assim como vários outros filmes dos anos 80, como A Hora do Espanto, A Hora do Pesadelo, A Hora da do Zona Vampiro, Morta. A Hora da Zona Morta. Então, essa coisa de A Hora de alguma coisa parece que estava fazendo sucesso. Então, a UBV modificava. Pra ninguém perder a hora, pô. Tudo era em tempo, né? Tu tem que ter tempo. E pegando essa linha que a gente veio traduzindo das obsessões dos personagens em traduzir um sentimento ético-moralista, talvez com um invólucro cristão, você tem um padre numa comunidade do interior que discute sobre a importância da família. Na obra você vê isso, a família. Você sempre vê uma discussão sobre a figura do personagem central, que é um Marty, que não pode caminhar, ele anda de cadeira de rodas, e com a irmã dele. E você tem uma cidade interiorana, uma cidade que preza pelos valores da família, e você tem uma criatura que começa a matar pessoas que quebram estruturalmente esses valores familiares. Você tem um personagem que morre na obra, que é assassinado por essa criatura, porque tem relações sexuais com um homem que é casado, Que é casado, uma moça, e ela e engravida acaba engravidando. e quer cometer suicídio. E quer cometer suicídio. Aí não pode, né?
Que é o maior pecado. Do nada uma criatura aparece e mata essa mulher. Você tem um beberrão, um alcoólatra da cidade que é degolado. Você tem pessoas que representam malefícios, que causam uma ruptura com esse senso ético-moralista nessa cidadezinha, que acabam tendo uma visita de eu vou chamar de um nêmesis, assim, em grego, né? Um deus da... Ailton, talvez porque todo mundo se confessava, né? Tem isso, né? Aí ele ficava sabendo dos pecados e ia lá resolver. No livro você saca Muito isso. conveniente para um padre ser um lobisomem, né? Nesse contexto. No livro você Conselho. saca isso. Então fica a dica, viu, pessoal? Fiquem na sua. Guardem. Guardem seus pecados. Olhem primeiro pro olho do padre antes de confessar, né? Para ver se não tem um... No negativo, livro, né? você tem essa sacada de forma mais rápida do que no filme. No filme ele é apresentado no terceiro ato. No terceiro ato do filme é que você vê ele com um tapa-olho e você, meu Deus, é ele, cara. No livro você começa a juntar os pormenores, meio que você equilibra e consegue entender que é ele. Tudo leva a ele, na verdade. E é uma metáfora, né? É uma metáfora. O monstro em si, você não tem que olhar. Os filmes do Stephen King, as obras do Stephen King, como o Elton mencionou, como ele mencionou no início do nosso programa, são obras que lidam com uma criação do universo do terror, das rupturas que pertencem a esse universo do terror, só que não estão traduzindo o jump scare ou o sentido de amedrontar. Pelo contrário, estão querendo influenciar você a refletir sobre problemáticas sociais, problemáticas que enveredam no seio de toda e qualquer comunidade. Você vê perfis que são traduzidos por meio de metáforas, né? Ele cria um universo fantasmagórico, talvez, um universo que causa uma tensão para falar de um problema que está no nosso dia a dia, que é a ideia das obsessões vulgares que nós carregamos, né? Eu não vou abrir um espaço para discutir psique, porque a gente tem um psicólogo aqui. Não, a gente temos um, né? Fique à vontade. Mas, cara, a influência que Stephen King tem nessas obras que a gente discutiu aqui, eu nem falei de Simpsons, Family Guy, desenhos animados. Se a gente for falar de Simpsons, só o Halloween, não. Quando A árvore do terror, né? Isso, a Árvore do Terror, o cara. especial. A Casa da Só Árvore do especial. Terror. A Casa da Árvore do Terror, cara, todos os especiais têm referência a ele tanto na abertura, seja no episódio, seja uma obra dele. Foi um cara que influenciou. Ele já, se não me engano, ele já apareceu. Ele também. influenciou toda a cultura pop, né? Eu acho que ele tá para a cultura pop do terror como estava o Tarantino para o cinema e como os Beatles estão para a música. Eu ia fazer essa comparação. Ele contaminou toda a cultura pop, cara, o Stephen King, de uma forma ou de outra. Você tem essa lógica que eu mencionei dos filmes, a gente pode abrir espaço para discutir, já mencionei o que eu queria mencionar, a gente ficou no espaço agora, a gente não vai ler cartinhas. Não, a gente agora a gente vai pra, eu acho assim que a gente vai dar um live break aqui, tá certo? Okay. Dar uma quebrada, mas a gente volta e a gente vai para um último bloco e discutir algumas obras do Stephen King que eu acredito que a gente tenha que fazer isso. Não tem como falar de Stephen King apenas do seu universo do horror. Mas ele também tem uma escrita muito boa também, até otimista também, quando você vai pegar. Então a gente vai entrar no intervalo, tá certo, pessoal? E a gente volta já, tá certo? Valeu, até mais. Até daqui a pouco. Cortou. Você está ouvindo o programa Mundo Pop, o primeiro programa sobre cultura pop do interior de Alagoas. Voltamos com mais um Mundo Pop. Apresentação: Edmilson Sá e Alain Michel. E aí, voltamos com o nosso último bloco. Alain Michel com mais novidades. Agora também, para a gente finalizar aí essa discussão maravilhosa com nossos amigos sobre o mundo. Como é que a gente pode dizer, né? O verso. Ei, não. O Kingverse. Kingverse. Kingsverse. Stephen Verse, melhor, Stephen Verse. O maravilhoso mundo do Stephen King. Enfim. Não, agora sim, eu acho que para esse bloco a gente, como falei antes do intervalo, que a gente poderia falar sobre o universo fora horror, fora não tenebroso. Sim, exato, que é uma outra faceta que o King tem, que muita gente não conhece. Ele escreve ótimos dramas. Exato, então, embora seja, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, embora seja muito conhecido como o rei do terror, ele também escreve outras obras fora do terror,
que são excelentes e que muita gente conhece, como a Ailton disse, assistiu já a adaptação em filme e não sabe que é dele. Como, por exemplo, Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Não? São 2 exemplos aí de obras. Os maiores, eu acho que são os maiores, né? O Mas o tem. Nevoeiro, eu acho que ele é um... Mas ele tem algum aspecto... Mas apesar que os outros também têm aspecto supernatural. Isso. O final cara, machuca. E detalhe, os 3 adaptações do Frank Darabont. Isso. Que, cara, eu arrisco dizer que o Frank Darabont é o melhor cara que adapta Stephen King no cinema. Inclusive, eu ouso dizer que o Não, o Nevoeiro... melhor é o John Carpenter, viu? Por favor. Olha aí. Há ressalva, Não há ressalva. Mas eu ouço dizer... Christine, diz tudo, cara. Eu ouso dizer que o final do filme Nevoeiro foi melhor do que o final do conto O Nevoeiro. O próprio King reconheceu isso, né? Porque o final do conto é mais aberto, né? Fica uma coisa mais ambígua, mais esperançosa até. Mas no filme, cara, aquele final é matador, né? Estraçalha, cara. Da primeira vez que eu vi, eu voltei 3 vezes a cena para poder acreditar. Você uma possibilidade Jura de você. esperança. E detalhe, uma esperança que é melhor do que que esperança louca que ele dá como possibilidade, aquela saída, e você diz, eita, é melhor isso do que aquilo. Exato. É um dos raros casos em que eu achei o final do filme melhor do que o final da obra original. Fazendo um adentro, né? A gente viu falando sobre o final do Nevoeiro, aquela coisa impactante que você percebe que vai chegar num ponto que não tem mais volta. É um filme extremamente pessimista, de um final pessimista. É pós-apocalíptico, né? Tem aquela coisa do fim do mundo e tal. Quando eu assisti o filme, eu lembrei automaticamente de Planeta dos Macacos, o clássico. O original, né? Porque eu acho que não existe um final, em termos de final pós-apocalíptico, mais impactante, pelo menos para mim, Do que aquele final. em que você vê ele com um cavalo e com a moça trotando ali na beira da Você praia. acredita que ali seja outro planeta. Aham. Apesar que assim, a narrativa, quando você reassiste, você vai pegando isso. Você vê o nome metrô. Isso. Você vai montando fragmentos. Uma coisa que outra ali, mas é só no final. Mas só no final você tem a certeza. E a certeza é o que choca. E você se sente mal. O Nevoeiro, ele traz isso, né? A gente falou no segundo bloco sobre essa discussão dos personagens principais do filme, da obra, que ficam ali presos no mercado e sem entender o que está acontecendo com o mundo. Vem uma névoa, vem criaturas, todo mundo está preso, a gente precisa saber o que está acontecendo com o mundo e tal. E aqui nos bastidores a gente veio falando sobre levantar isso no último bloco e falar sobre o pseudônimo do Stephen King, né, com o qual ele escreveu várias obras, vários contos, né? E eu ia perguntar ao Elton, né, se nas pesquisas dele, ele já levantou muitas pesquisas sobre o Stephen King, já escreveu muito, sobre o que motivou ele a criar esse pseudônimo que depois ele matou, né? No universo. Tem um que até hoje é vivo, que ele realmente só abandonou. Como é que Tem um surgiu? que eu não lembro qual é o que ele abandonou, mas tem um que ele mata e tem um que ele abandonou. Que até hoje há toda uma discussão que queriam que ele voltasse até a escrever com eles. Ele abandonou um, se não me engano, era um, ele tinha um ou era 2 pseudônimos. Porque assim, na verdade, pelo que eu li até um certo tempo atrás, era o agente dele que dizia que, cara, você vai cansar o seu nome no mercado. Porque ele já escrevia um livro por ano. Ele já trazia em uma literatura densa, porque quem conhece a literatura de Stephen King, ele não escreve livro de bolso. Você pega aí, tem mesmo, acho que tem o quê? 900 e poucas páginas. Entendeu? Você vai pegar obras dele, o cara lançava uma obra por ano. Então chegou o ano dele ter 2, 3 obras, aí o agente começava, cara, diminua, você vai cansar seu nome nas lojas. Vai chegar um momento que o senhor não vai estar tão cansado que as pessoas, é só mais um livro daquele autor. Aí o que acontece? Aí foi quando ele disse, cara, mas eu não quero deixar de publicar esse livro. Até mesmo porque a maior apoiadora dele como escritor é a própria esposa. Tabitha King. Entendeu? E ela, cara, tanto que o primeiro livro, um dos primeiros sucessos dele, que é Carrie, como a gente falou antes, cara, ele escreve Carrie e joga no lixo. Literalmente. Ele literalmente joga no lixo, porque para ele tinha ficado horrível. É ela quem resgata, é ela quem o convence a publicar. E, cara, é praticamente o livro de lançamento dele, se eu não me engano, né? É o primeiro livro dele, né? E ela tira do lixo, literalmente. Isso. Publique. O nome de Stephen King para o mundo. Isso. É a primeira grande adaptação. Exato. E todo mundo vai olhar e dizer, pô, cara, peraí, que filme é esse aqui? Com plot twist, coisas que não apareciam naquela época, né?
Exato. Mas aí sobre o Pseudônimo, eu não lembro, não tenho certeza se ele tem 2, mas eu lembro de um que foi o mais famoso, que é o Richard Bachman, que foi o livro, o pseudônimo que ele usou para escrever Rage, Fúria, que é um livro que depois foi banido, né, após os massacres de Columbine, porque o assassino de Columbine foi encontrado com um dos exemplares de Rage, porque Rage conta a história de um adolescente que se revolta contra o bullying excessivo da turma, da escola, e aí ele entra munido com algumas armas, faz a turma de refém e acaba cometendo um assassinato que foi muito parecido com o massacre de Columbine, né? E ele escreveu esse livro sob o pseudônimo de Richard Bachman na época, mas depois dos assassinatos pediu para tirar de circulação. Hoje ele não é reeditado, não é republicado. Sob o pseudônimo também publicou Os Justiceiros e Desespero, que são 2 obras separadas, mas que se complementam. E como surgiu esse pseudônimo do Richard Bachman? Né? Na verdade, além dessa pressão editorial, o Stephen King tinha alcançado já um nível de fama que só de colocar o nome dele, Stephen King, ele já vendia. Era venda certa. Era venda certa, cara. E aí o King fazia propaganda para cartão de crédito, fazia propaganda para um monte de produto, sabe? Ele tem, inclusive, pessoal, tem uma propaganda de propaganda, televisão, cara. Eu não sabia dessa, sério. Tem uma propaganda, pesquise no YouTube, tem uma propaganda do King para o American Express, cartão de crédito, que ele se fantasia como Edgar Allan Poe para fazer a propaganda, cara, com um corvinho aqui no ombro, uma vela. Sério? Exato. Então o nome Stephen King tinha virado uma marca. Então, se você estampasse Stephen King numa folha em branco, a folha, você vendia 1 milhão de cópias da folha, né? Mas aí o King começou a entrar também numa espécie de, como é que eu posso dizer, de conflito existencial e dizer assim, cara, será que eu sou realmente um bom escritor, que eu vendo pelas obras ou eu vendo pelo meu nome? Ele começou a se perguntar isso. Será que eu vendo só pelo meu nome, pela fama que eu tenho? Ele disse, vou fazer um teste. Eu vou escrever alguns livros que eu tenho aqui planejados com esse pseudônimo de Richard Bachman. Né? Então ele pegou uma foto lá antiga de outro cara, inventou uma biografia, tudo direitinho, e publicou, tentou modificar, mascarar o estilo dele o máximo possível e vendeu algumas obras como Richard Bachman. Né? E vendeu muito. E vendeu muito, né? Inclusive, uma obra como Richard Bachman que ele escreveu foi adaptado para um filme com Schwarzenegger, que é O Corredor. Não, Running Man. Man. Running Man. O último jogador, não. Que ele tem que correr, uma o último jogador, acho que é o título brasileiro, tudo. Isso. Que, se não me engano, tem até um jogo para Super Nintendo baseado. Sim, exato. Um eu não lembro como foi que o livro saiu, se foi Runner Man ou algo do tipo. Running Man parece que é o título original. Mas ele escreveu como Richard Bachman, né? E aí ficou com o pseudônimo, vendeu pra caramba também. E ele falou, ufa, ainda bem, eu vendo pela minha qualidade literária, não é pelo nome não. Mas aí uma fã depois, ou foi um fã, começou a achar estranho, começou a achar muito parecido com as obras do King. E o King meio que acabou... Veio dizer que era plágio, né? Ele teve que dizer. Não, e o King acabou meio que se entregando porque ele fez o seguinte. Ele ia processar ele mesmo. Exatamente. E ele escreveu 2 livros na época. Escreveu Os Justiceiros, sob o pseudônimo de Richard Bachman, e escreveu Desespero com o nome Stephen King. Mas eram 2 obras que se completavam. Se você prestasse atenção nos detalhes, a história ela se concatenava. Que sacada. Richard Bachman com Justiceiros e Stephen King com Desespero. Aí a galera começou a achar estranho e disse, peraí, cara, tem uma coisa errada aqui. E aí descobriram, cara, que Richard Bachman era Stephen King. E, segundo o próprio, depois ele assassinou Richard Bachman e o Richard Bachman morreu com câncer de pseudônimo. Cara, que barato. E é isso, cara. Só o Stephen King mesmo para fazer. Eu não conhecia essa parte dele. Uma curiosidade até que eu acho assim, a gente não falou, mas acho que a gente está deixando passar batido. Stephen King ele vende roteiros a preço de banana. Ele escreve tipo a licença para produção dos livros dele. Cara, Um Sonho de Liberdade foi vendido por $1. $1. Ele tem isso que ele tipo as obras dele. Mas ele teve direito na bilheteria, não? Não. Ele não, na verdade ele tem, ele doa, se eu não me engano. Mas eu acho que ele nem precisa, porque ele é um dos escritores mais pagos do mundo, cara. Não, entendeu? Se eu não me engano, ele só com os livros ele já é milionário. Entendeu? Se eu não me engano, ele abdica de mão, ou ele faz doação, alguma coisa bem assim mesmo. Sei. E, cara, quando eu soube... Cara, é um sucesso concorrer ao Oscar, ganhador de Oscar, né? O Ailton tá aqui. É Um Sonho de Liberdade. Não. O Sonho de Liberdade. Concorreu, não foi? Concorreu. Concorreu. Você vê o Shawshank Redemption e a Green Mile, né? Sim. Todo mundo conhece como A Espera de um Milagre. A gente até abriu um espaço para discutir umas obras que não são necessariamente do universo de terror, né? A gente vai falando muita coisa de terror. Então
no último bloco, falar do pseudônimo dele e discutir algumas obras que as pessoas assistem e pessoas que detestam, que tecem críticas ruins ao universo do terror, não gostam de filme de terror, mas vem uma obra que foi escrita pelas mãos de um cara que foi sempre reconhecido pelo universo do terror, que é A Espera do Milagre, né, do Darabont, né, direção do Frank Darabont, e Um Sonho de Liberdade. E as duas obras são fantásticas, as adaptações para o cinema são uma coisa absurda. São obras que ele foi até os sets de filmagem para ver como é que estava sendo o andamento. Eu não lembro de ter visto nenhum documentário que eu assisti uma ida ao set de filmagens em O Iluminado. Eu confesso que... Por que será, né? Entendeu? Ligações telefônicas. Agora, ir até o set, confesso que não. Agora, A Espera do Milagre com Tom Hanks, Um Sonho de Liberdade, sim. Ele foi até o set, viu como é que estava sendo. Tamanha foi a crítica e o asco que ele teve contra o Kubrick na adaptação de O Iluminado. Isso. A gente deixou pro final, falar deixar ele no final, porque casa com Doutor Sono, que está em cartaz, né? Em alguns Só em Maceió. Só em Maceió. Não está no cinema perto de vocês. Mas a melhor, tipo assim, a melhor coisa... É uma contradição do Cinecity, né? Verdade. Sempre no cinema perto de você, não. Dessa vez? Não, Dessa mas vez, assim, a parte boa é porque assim, a gente tá aqui em off, recebeu um convite de Edmilson para ir para lá assistir, tudo pago, com apartamento, certo, foi. Alguém aqui desaprova? Não. Eu estou inventando boatos, mentiras, fake news, isso é fake news? Não era que não existem fake news. E é interessante porque você tem O Iluminado e uma crítica, né? O Elton falou agora há pouco de adaptações que ele achou maravilhosa. Eu vi uma crítica recentemente, não vi o filme, a crítica não tem spoiler também, mas eu vi uma crítica do Doutor Sono em que o crítico, não me lembro o nome do crítico também, me perdoe, mas o crítico disse que o diretor se perde tentando agradar o aos Stephen fãs King, do Iluminado. os fãs do Iluminado, como se ele tentasse agradar o espírito de Stanley Kubrick. Isso. E do outro lado tentando agradar o Stephen King, e ele se perde e chega a lugar nenhum. Eu não vi o filme ainda. Não gosto. Críticas são legais para você Cara, conhecer, eu talvez, peguei ele elementos. recentemente e tá lá separado para mim, queria coragem, porque eu gosto muito do primeiro, né, o original. Espetáculo. Tá ligado? Eu sou... O Iluminado, ele tem não tem nem como... Assim, tem que ser um programa só para discutir o Iluminado. Tem documentários sobre o Iluminado, mostrando como... que ele uma das poucas adaptações que superaram o próprio filme. É verdade. O livro, né? Superaram o próprio livro. O que dizer hoje ainda do quarto 237? É verdade. Cara, tem documentários falando sobre o quarto. A Ailton mostrou para mim uma vez. Não, e essa coisa de você tem essa ideia da ficção científica, eles discutem sobre 2001, Odisseia no Espaço, a chegada do homem à Lua, aquele folclore sobre a ideia de que talvez Stanley Kubrick tenha ajudado, sendo contratado pelo governo americano. Sim, para dizer que um espaço que seria o espaço da chegada do homem à Lua, entendeu? E tem toda essa coisa, né? E o documentário lida com uma discussão sobre pequenos easter eggs que ele coloca no filme. A gente pode chamar de easter egg, apesar de ser um filme de uma época que a discussão de easter egg não era em vigor, mas tem uns detalhes que são colocados no filme que são amplamente voltados para o universo da psicologia social. Você tem coisinhas que o ator que é o Iluminado, o personagem que é o Iluminado, que é o que é telecinete, que é o Daniel, que ele diz ou vê que são associados a N trabalhos da psicanálise e tal, e que traz um incômodo absurdo quando você assistiu o filme. Você tem uma tensão que é criada pela atmosfera do Overlook, do hotel, que não é um filme convencional de terror, né? Eu coloco ele ao lado do Exorcista. Para mim, o Exorcista é uma obra de arte. Eu sempre tive o Exorcista Concordo. como uma obra de arte em vários sentidos, não só no que diz respeito à criação do espaço para a fabricação. E uma ótima adaptação, viu? Excelente adaptação. Alguém aqui chegou a ler o livro? Com certeza. Cara, assim, confesso que o filme ele não dá tanto medo quanto o livro. Não sei se é porque o livro ele atinge diretamente a sua imaginação. É verdade, você cria, né? Talvez a gente não tenha assistido o filme nos anos 70. Porque quando ele estreou, cara, era um outro momento. Tem documentários e vídeos pequenos das exibições. Isso, cara. E tanto que até hoje a gente não tem a versão que foi exibida no cinema. Fora isso, né? Não existe não existe essa versão. O Iluminado, ele soma
em vários documentários você vê isso, é uma somatória de detalhes que depois de muito tempo é que você vai, talvez por amadurecimento, perceber. Eu confesso que quando vi pela primeira vez não percebi muita coisa. Você precisa ter uma bagagem para reconhecer vários detalhes. São colocados por um cara que ele era extremamente perfeccionista. Você tá falando de Stanley Kubrick. Você tá falando O cara, de um cara tipo, que... aquela cena de terror da atriz era de terror, cara. Ela tava, se não me engano, 48 horas sem dormir. Ele provocou aquilo. Ele foi provocado. E assim, ele toda vez. A várias assim, que ele assim, ele era aquele diretor que, cara, durante o set, no set de filmagem, durante as filmagens, enquanto a atriz estava relaxando, descansando, ele dava sustos nela. Lembra muito ele Hitchcock, que mandava jogar barata em cima dela, coisas que ela tinha medo. Ele era sádico. Era. Pode falar. Não, inclusive isso é dizer que é aquela história. O Stephen King, isso já é bem sabido, odiou, né, a adaptação do Kubrick para o Iluminado, reprova, amaldiçoa até hoje. Exato. E eu penso assim, eu sempre digo da seguinte maneira, o livro realmente é melhor que o filme, no sentido mais amplo do termo, mas o filme, se ele for visto como obra cinematográfica isoladamente, é um filme fantástico. Claro que ele foge de algumas coisas do livro, né, subverte algumas propostas do Stephen King, mas se você assistiu o Iluminado enquanto filme, não enquanto adaptação de um livro, cara, para mim é um filme perfeito. Tecnicamente bem produzido, né, cara, muito, muito bem detalhado, muito bem esmerado. Exato. As críticas do King foram porque o Kubrick representou, por exemplo, a personagem da Shelley Duvall, a Wendy, como uma mulher frágil, muito medrosa, enquanto que no livro, cara, ela é uma personagem extremamente forte. Exato. Que é um ponto muito recorrente nas obras do King. Ele escreve personagens femininas muito fortes. Porque foi um cara, inclusive, criado só pela mãe, a mãe quem segurou a barra, né, da criação dos filhos. A esposa é um referencial para ele também. Então ele cresceu em meia mulher. Tanto que ele casa com uma pessoa que ele conheceu na faculdade, né? E até hoje continua casado. Será que é por isso que em Misery ela é extremamente forte mesmo? Bastante, Sim. viu? Personagens muito fortes, literalmente. Então, essa foi uma crítica que ele fez. A outra crítica aqui, no livro, o Jack Torrance, né, que é o personagem que o Jack Nicholson interpreta, ele vai enlouquecendo aos poucos, gradualmente. E segundo o King, na visão dele no filme, o Kubrick já colocou ele como um cara já louco. Que já está não, você já... Porque o Jack Nicholson é um cara de maluco também, né? Eu acho que seja o ator, era o que eu ia falar agora. Tipo, o Jack Nicholson, ele já tem uma cara, tipo... Isso, ele já traz Ele criou, Jack Nicholson foi tão fantástico, tinha acabado de ganhar um Oscar já com Um Estranho no Ninho, né? Exato. E aí ele cria aquele personagem que olha assim, eu vou olhar aqui para a câmera, certo? É assim. Cara, aquelas cenas... que você tem apreciado, você vai apreciar na verdade. E detalhe, você vê isso até a menina de Stranger Things fazendo. A Eleven, ela baixa a cabeça e olha assim. E o Jack Nicholson o próprio It faz isso. O personagem agora do menino descargar, qual é o nome dele, o que faz o It, o palhaço? Sim, o Pennywise. Em vários momentos ele baixa a cabeça e dá o olhar. Eu criei esse nome, esse termo, o olhar Jack Nicholson. Tem que ser Está patenteado, viu, pessoal? Tem que ser o olhar Jack Nicholson, porque é um filme dos anos 80, o Iluminado, e depois é que você vê Hopkins fazendo Dr. Hannibal Lecter. Com um olhar frívolo, baixo, entendeu? A meia altura. Ótima lembrança. Entendeu? Exato. Então o King critica esse ponto também, né? Porque no livro o Jack Torrance vai enlouquecendo gradativamente, porque ele quer sugerir fortemente que o hotel é quem está influenciando esse processo. Está contaminando ele, né? Que é o hotel que é o grande personagem da história. É o grande personagem da história. É o Hotel Overlook, na verdade. E no filme eu também senti falta de uma exploração mais profunda na mitologia do Danny, do Iluminado, dos poderes, da conexão, né, telecinética. Na verdade, ele parece até em determinado momento, ele é o Iluminado. Assim. E o Danny é o Iluminado, é o The Shining, né? Mas ele é colocado em segundo plano no filme, boa parte do filme. Mas a cena dele no triciclo, até hoje, lindíssima, cara, lindíssima. Tem até um estudo sobre as passagens dele no hotel, cara. Entendeu? Eu acho até que esse novo filme, Doutor Sono, é o que vai fazer essa linkagem. Sim. As críticas estão apontando isso. Isso, entendeu? Porque assim, depois, né? Mas o Iluminado, em si o livro, ele trabalha isso. O filme não. Exato. Pelo menos o filme do Kubrick. Por isso que eu digo, o filme, enquanto obra de cinema, enquanto obra cinematográfica, é perfeito. Eu acho fantástico. Agora, eu preciso estar sempre vendo ele como separado
de uma adaptação de um livro, né? E o que espera do Doutor Sono, né? Ninguém viu até agora. Cara, a gente só não leu vi, críticas, não a gente vi. só vê o pessoal metendo além em alguns Pessoal, pontos. procurem na internet, já tem a versão Mas, ó, pirata. Já que aqui o Mas Cinecista não tá na qualidade farrapou com a boa, gente, né? não, ainda não tem tá não. na qualidade Não tá boa. ainda com aquela grande qualidade. Certo? e tal. Eu espero ainda assistir no cinema. Eu quero uma experiência cinematográfica. Não, é como eu acabei de falar. Eu Então, espero. olha, a gente vai estar fretando uma van, tá certo? Vamos estar indo para o apartamento de Edmilson. Tá certo. Ele falou aqui em off. Não, ele vai dar a chave para tirar a cópia. Pô, tá ligado? Cada um vai ter uma cópia, tá ligado? Olha. Cara, mas se desse certo, a gente ia mesmo. Não, sério. tá certo. Já pensou? Não, Pessoal, vamos agora fazer as pequenas considerações finais, né? Porque já encerramos o programa aqui agora de 2 horas. Isso. Tá certo? Ó, Estamos agora já 2 deu horas e 1 2 horas, como é minuto. que Só lembrando, pessoal, semana que vem, extraordinariamente mais cedo, porque às 5 horas da tarde a gente precisa terminar, vai terminar um pouco antes, porque tem a final de um time, sabe aí. Time? Não é seleção não, é? Desculpa, perdão, final, né? seleção. Final da Libertadores, De uma- Flamengo e River Exato, Plate. a seleção do Flamengo contra o River Plate. Tá certo? Então a gente vai terminar mais cedo, mas também vai Começa começar mais cedo. cedo. A gente vai Começa tentar mais chegar cedo. aqui umas 3 horas, tá certo? Ó, Isso. chega aqui umas 3 horas, fica até umas 4h30 brincando com vocês. Perfeito, perfeito. Tá certo? Aí vai ser, a gente vai ser, aí vai, a gente vai o Elton falou assistir- aqui, Mundo Pop Pocket. Pronto, é um pocket, Viu? A sensação de amanhã, do próximo sábado, vai ser aquela sensação. Tá todo mundo correndo, brincando, se divertindo. Corre que vai começar Cavaleiros. Isso, perfeito. É a sensação, olha a sensação. Ótima analogia. Tá E a certo? gente sempre termina, Alain, com uma indicação, né? Nossos Isso, amigos isso. convidados já sabem. Entendeu? E aí? Já participaram, então já sabe qual é o que vai acontecer. Então. Cara, eu vou fazer uma recomendação dentro do próprio universo do Stephen King, porque eu ouvi algumas pessoas que disseram para mim que ouviu o programa, porque conhecem os filmes do King, né, as adaptações, na verdade. Inclusive minha namorada, Angélica, beijo amor, que está ouvindo agora, ela conhece muitos filmes, ela assiste muitos filmes baseados nas obras do King comigo, mas ainda não leu algumas coisas, né, leu poucas coisas dele. E algumas pessoas me falaram também, eu vou ouvir porque eu já vi os filmes dos livros dele e tal, mas eu nunca li o livro em si. Qual você me recomenda? Então, eu vou fazer a recomendação do livro Sombras da Noite, que é uma antologia de contos. Fantástica. Eu acho que é uma boa introdução para o Stephen King. É uma excelente introdução. São 12 contos, se eu não me engano. Alguns mais longos, outros mais curtos. Mas que, na minha visão, sintetizam todas as fases do Stephen King na literatura que ele passou nos romances. Porque tem contos sobrenaturais, tem contos mais escatológicos, contos mais psicológicos, contos mais dramáticos, contos com monstros, contos com criaturas sobrenaturais, onde tem apenas pessoas que são os verdadeiros vilões. Então tem contos que acho que abrangem todos os momentos e todas as fases do Stephen King na literatura. Então Sombras da Noite é a minha recomendação de hoje. Bom, eu vou dar uma recomendação também, eu vou dar um livro também. Né? Eu estava fazendo uma pesquisa recente e acabei percebendo que eu estava procurando muitos filmes de terror, essa variação que eu fiz recentemente. Estava assistindo Tubarão esses dias, cara. Eu acho que não tem como não passar Tubarão, e você passa pela sala de casa e você vê lá passando Tubarão na TV por assinatura, né? Porque a aberta não tem muita coisa para você ver. E você vê Tubarão e você, sendo cinéfilo, você não parar para ver Tubarão. Eu fiz uma pesquisa sobre algumas obras e tal, e voltei a ler algumas que eu tinha em casa no tablet. E teve uma que eu li há muito tempo, do Stephen King, caramba, e a tensão, o hype do filme também é muito bom. E o livro é fantástico, que é o Cujo. Não sei se vocês já leram o Cujo. E eu Façam liguei. assim, lembrando, vou interromper aí outro rapidinho, mas é um conselho, tá certo, pessoal? Leve as crianças, bota todas as crianças na sala. Assistir Cujo. Não, assistam Beethoven, tá certo? Depois botem para assistir Cujo, dizendo que é continuação. Nunca mais. Eu acho que foi essa pesquisa em Animais Assassinos que levantou essa discussão de agora, né, com essa obra. Né? Cara. Mas é muito forte, é muito denso muito. o texto em Cujo, entendeu? O pessoal preso no carro e tal. Eu acho interessante a forma como ele trabalha o que os personagens devem fazer num espaço tão pequeno. Sempre achei uma coisa de uma imaginação muito grande de um autor em escrever em espaços pequenos e desenvolver temáticas psicológicas particulares em uma obra. Sempre dou muito valor a isso. Mas, enfim,
Foi uma satisfação poder vir ao programa, participar mais uma vez aqui com os meus amigos, trazer Elton, agora estou do lado do Elton, né? Da última vez eu não pude estar, né? E a gente vai organizar futuramente com o Alain e com o Edmilson mais temáticas. Isso. A ideia, assim, é como disse, a ideia não é a gente apenas para o ouvinte ou para o espectador que esteja nos ouvindo ou nos assistindo, que eles apenas se incentivem a consumir, mas assim, como temos exemplo aqui de pessoas que já escreveram críticas, de pessoas que escrevem críticas, que produzem conteúdo, a gente trazer algo a mais, a fim de incentivar vocês a produzir alguma coisa, cara. Tipo, acho que é muito isso. Essa é a cara do programa. Ok. Eu finalizo aqui. Não, você não finaliza não. Você faz a sua indicação, depois eu faço a minha. Antes de fazer a minha indicação, dizendo o seguinte, um abraço aí para a nossa querida Grazi, da Rádio Web Estadão Alagoas. Abraço, Grazi. Certo. Primeiro espaço voltado à cultura pop do estado de Alagoas. E é o primeiro programa sobre cultura pop do interior de Alagoas. E o nome, qual é o nome? Mundo Pop. E um abração aí ao nosso amigo Flávio Strokes, do Desert Studio, porque a gente teve o patrocínio, né, todas as nossas vinhetas Desert foram Studio, com cara. Qualidade absurda, cara, muito boas. E por último, o Farem Nerd, né, que a gente faz parte aí, e está para ser lançado o portal Farem Nerd. Isso. Nos próximos dias, o lançamento possivelmente agora, nesses primeiros 15 de dezembro, a gente esteja fazendo a festa de lançamento. Exatamente. Deixamos bem claro que vossas senhorias já estão convidados, tá certo? Com certeza. Tá certo. Costa Livre um estará espaço lá. para aglutinar, não é? E se divertir, cara, trocar contato, conhecer claro. pessoas do mesmo meio que curtem as coisas que a gente gosta. Que essa é a ideia. O fato de tantos jovens aqui na cidade que são quadrinistas, que gostam de ler HQs, que tem uma noção interessantíssima, só que acaba morrendo porque acaba não conhecendo pessoas que têm aquele gosto em comum, entendeu? Vamos reunir todo mundo. Vamos reunir essa galera, só não podemos tacar fogo. E um abraço a galera lá de Arapiraca que sempre pede, sempre participa. A galera do Caju Nerd 2.0, do Eduardo, eu faço parte do Caju Nerd, e a galera do Nerd da Banca, sempre quando eles podem estão lá ouvindo, participando também no chat, mandando perguntas. E a minha indicação, hoje, eu gosto muito de ir nas raízes das coisas. E aí, em off aqui eu estava falando para eles que minha princesinha de 11 anos acabou de ler O Gato Preto. Sério, é um espetáculo, não é? São vários contos, né? Histórias extraordinárias. Ou você pega só o Gato Preto, mas tem várias histórias de Edgar Allan Poe e ele dá início aí. É um conto, né? O Gato Preto não é um livro, é um conto. É um conto, isso, pequenininho, 5 páginas, 6 páginas. Adaptado, Machado de Assis, se não me engano, é quem traduziu a versão primeira versão dele. Maravilhosa. Não só Stephen King, lembro agora, e se inspirou também nas obras de Edgar Allan Poe, como o próprio Arthur Conan Doyle. O personagem do Sherlock Holmes, se você vai olhar com a preciosidade dos detalhes com que o Edgar Allan Poe cria o seu ambiente, os espaços, cara, parece que realmente o cara bebeu daquela fonte mesmo. Não, pode prosseguir. Porque... Então, assim, indico aí como leitura dessa semana O Gato Preto. Pelo menos esse conto. Você pode ignorar tudo que a gente indicar. Agora, dizer que não conseguiu ler O Gato Preto, tenha vergonha, rapaz. 5 folhas. 5, nem 5. Você baixar em PDF é 2. E é uma obra-prima. Agora, detalhe. Lê à noite. Lê à noite. Exorcista antes de dormir. Sozinho. Isso. O melhor livro para você ler à noite, imaginar um corvo entrando pela janela. Teve uma coisa que eu vi aqui agora há pouco, a gente falando sobre Carrie e tal, o universo Stephen King e tal. Sabe qual filme estreou hoje, em 16 de novembro de 76? Carrie, é estranho. Estreou hoje, cara. Estreou hoje. Hoje não, tá certo. Stephen King, tem gente no mundo pensando no seu mundo. É verdade. É quando a ideia casa, entendeu? Assim, captou a ideia que estava perdida no espaço e assim vai. Que bom, viu? Convergiu, né? Convergiu. E é isso, galera. Valeu pelo convite mais uma vez. Foi um prazer falar de um dos meus autores favoritos, meu ídolo literário.
E, enfim. E espero estar aqui com vocês em mais vezes com essa galera massa, Ailton, Edmilson, Alan. Eu queria tanto Foi um fazer minha prazer, indicação. E Vai, faz a indicação. quero deixar agora o Alan fazer a indicação dele. Por favor, Alan. Tá certo? Todo mundo se despedindo. Parece que todo mundo vai embora. Vai ficar eu sozinho aqui fazendo minha indicação. Pessoal, minha indicação. Tá certo? Mas como indicação eu deixo o jogo Alan Wake. Não é porque tem Alan que é maravilhoso, tá certo? Não, né? Não é nada a ver, né? Tá certo? Nada a ver, mas, cara, Precioso. cara, que jogo. O começo do jogo em si, durante a apresentação, ele já disse: segundo Stephen King, a antítese do medo, e assim vai. Ele já cita Stephen King já na introdução do jogo. Cara, Já vendeu, já olha, vendeu. você vai ter ótimas referências à literatura Stephen King, tanto a literatura Stephen King, Clive Barker. A gente vai lembrar tem uma cena semelhante até ao Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Cara, para quem gosta desse tipo de filme, quem gosta da literatura Stephen King, cara, é um prato cheio. Então, joguem Alan Wake. A trilha sonora, cara, maravilhosa. Então, é isso, pessoal. Então, joguem Alan Wake. Se eu não me engano, saiu para 360, mas eu creio que ele tenha sido, por ser da Microsoft em si exclusivo, Isso, a portabilidade. ele possa ter saído para Xbox One, mas ele Isso. também saiu para PC, tá certo? Tanto ele quanto o seu segundo jogo, né? Que é como se fosse uma DLC, que é o American Nightmare, o Pesadelo Americano. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essas são nossas indicações. E a gente encerra mais uma vez o programa de hoje, tá certo? Então até o próximo sábado. Alguma consideração final, Ailton? Diga alguma coisa, Ailton. Tá tranquilo. Tá tranquilo, Não, tá já favorável. Sincerado. Galera, quem encontrar a gente agora, vai no cemitério. Tá certo. Olha, quem encontrar a gente, leva uma garrafa de vinho pro cemitério, que a Exato. gente vai estar Estaremos lá, tá certo? Vamos continuar esse papo lá. Vamos. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu ia dizer boa tarde, mas já é boa noite, tá certo? Já é boa a todos noite. e a todas. E um grande todas. abraço. Até semana que vem. Até mais, pessoal.